Eita, pessoal, um bom dia para você. Olha, é uma grande satisfação. Esse episódio vai ser incrível, incrível. Não sei você, mas a minha vida, de repente a sua também, ela com certeza é um caos. E qual a ideia desse podcast aqui? Simão já tá rindo ali. E qual a ideia desse podcast aqui? É trazer justamente pessoas que de alguma forma podem te ajudar a conquistar ou a dominar esse caos que habita dentro de você. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa que é um dos maiores dominadores do caos relacionados à musculação. O maior nome da musculação do Brasil, quiçá do mundo. Com vocês aqui, pessoal, Roberto Simão. Vamos lá, Roberto Simão, agora é só você se apresentar aí. Ô, Simão, fala um pouquinho, só uma breve iniciação do seu currículo aí. Fala uma breve introdução do currículo. Bem, bom dia a todos, né? Currículo. Tentar resumir, né? Resumido, Bem, isso. Primeiro de tudo e mais importante, que eu sou professor de educação física, então isso para mim é o mais importante, né? Só que eu me formei já tem tempo, 1990, na Universidade de Gama Filho, quando a Universidade de Gama Filho era ícone da área do esporte, na área acadêmica da educação física. A gente até escutava falar pouco das outras universidades, a Gama Filho dominava o cenário. Depois fiz uma pós na área de treinamento esportivo. Depois fiz uma pós na área de musculação e treinamento de força, aí fiz mestrado, fiz doutorado e tenho 2 pós-doutorados, né? Então, isso aí é um resumo da minha parte acadêmica. Não, e você tem ideia de quantos doutores você já formou ou não? Boa pergunta. Acho que tenho uns 30 e poucos mestres, se eu não estiver enganado, e acho que 10 ou 11 doutores. E aqui hoje, pessoal, do meu lado aqui, temos um desses doutores, inclusive pós-doutores. Ele hoje está com uma participação aqui, vai me auxiliar a fazer perguntas aqui. Host, né? Vou aqui apresentar para vocês aqui, eu não sei se precisa de apresentação, porque ele já veio aqui no podcast extremamente conhecido. Doutor, pós-doutor, pica da galáxia na área de musculação também, e com certeza aí um dos doutorados, um dos grandes seguidores aí do Simão em toda essa carreira acadêmica, meu mestre. Então, Belmiro, fala um pouquinho também aí da sua carreira e como você conheceu o Simão, como é que foi a sua história com o Simão. Fala um pouquinho aí, Belmiro. Então, olá galera, beleza? Então tô aqui hoje estreando como co-host, né? Então, estagiário de host. Então qualquer vacilo aí, vocês sejam compreensivos. Né, ele já começou a treinar, tá, pessoal? É porque... Eu já vou abrir logo aqui, porque o Belmiro tem um projeto aí, Projeto de podcast. E tem um projeto aí, Eu falei, Belmiro, vamos lá pra tu tirar a virgindade hoje lá como host. E aí, tu já vai começar. Mas fala um pouquinho aí, Belmiro. Aí já trouxe, né, a minha maior referência acadêmica, né? E cara que eu acompanho desde a graduação, desde 2004, se eu não me engano, quando eu conheci ele, e passei a segui-lo, né? Persegui-lo, né, Simão? Conta aí como é que foi a história. Stalker. Eu gosto de ouvir a versão dele, que a versão dele verdade, tem... você entrou na UFRJ acho que em 2004, 2005, né? Porque eu entrei no concurso em 2005, então eu entrei na Federal em 2006, aí em 2006 a gente se conheceu. Eu entrei em 2003... E aí eu iniciei o grupo de pesquisa lá com o Jefferson em 2004 e depois você... Então você participou do grupo de pesquisa, eu fiz o concurso da UFRJ em 2005, aí entrei no início de 2006 como professor. E aí o Belmiro, logo que eu entrei, o professor Jefferson Novaes, que atua também nessa área, tal, ele me convidou a participar do grupo. Daí a gente começou a desenvolver um grupo de pesquisa, um grupo de estudo. E aí encontrei o Belmiro na época, o Belmiro grande pra caramba na época. Aí o Belmiro perturbava, só que sempre muito aluno enchendo o saco, né? Essa que é a grande verdade, né? Porque é aluno demais, mas para você filtrar aqueles que realmente você acha que vai ir para o caminho que você quer, é mais difícil, né? E o Belmiro me perseguia, cara. O Belmiro era chato pra caramba. E aí eu falei assim, cara, um dia eu falei para ele mesmo, falei assim, na cara dele, falei, pô, Belmiro, tu é muito chato, cara, eu não gosto de você não, cara. Falei isso pra ele na escada. Me lembro até hoje, parecia aqueles cachorros assim, que a orelha baixou, e ele ficou meio triste. E ele andava com um livro da Bíblia lá do Schwarzenegger debaixo do braço. Falei, pô, larga essa porra desse livro, cara. Pra que esse negócio? Vamos ler artigo, não sei o quê. E aí, cara, não sei por que a gente acabou pegando relação. Aí eu fiz uns testes com o Belmiro. Aí o primeiro teste que eu me lembro até hoje, falei assim, cara, faz o seguinte, você quer estudar o quê? Eu me lembro até hoje ele fala assim, quero estudar intervalo entre as séries. É moleque ainda, intervalo entre as séries e tal. Então faz o seguinte, cara, levanta o material e me traz. E aí...
acho que deu uma semana, 15 dias, ele me trouxe essa pilha de material. Na época tinha que fazer o print ainda e tal, né? Aí ele pegou, me trouxe, aí eu falei assim, então me fala desse artigo aqui. E ele começou a falar. Eu falei, deu sorte, né? Estudou isso aqui, né? Peguei outro, falei, me fala desse aqui. Aí começou a falar, eu falei, pô, até que o cara não é tão burro como eu pensava. Aí eu falei, porra, até que... Ou pelo menos esforçado. Pô, esforçado, o cara consegue ler inglês e tal. Eu falei, pô, já fiquei empolgado. Eu falei assim, Belmiro, tu escreve em inglês? Eu falei, escrevo. Eu falei, escreve em inglês? Escrevo. Aí, cara, fui me aproximando do Belmiro, a gente foi se aproximando, acabou que a gente criou uma relação muito forte. E eu vou te dizer que teve uma época da minha vida que durou alguns anos com o Belmiro. A gente fazia artigo assim, eu acordo muito cedo, então eu acordo 5 horas da manhã, 4 e pouca da manhã, 5 e pouca, 6 horas eu entrava no computador. Trabalhava igual um louco até 5, 6 horas da tarde, mandar pro Belmiro material. Aí o Belmiro era o contrário, né? O Belmiro era coruja. Ele acordava à tarde, ficava à noite acordado e dormia de manhã. Aí quando entrava no outro dia, 5, 6 horas da manhã, já estava lá o artigo. Cara, era uma loucura. A gente conseguiu produzir assim, era um artigo por semana. Que isso, mano? Um artigo... Que era bizarro. artigo, que isso, não cara? Não era artiguinho, não. Cara, Medline, PubMed, artigos publicados, a gente entrou numa... E ele teve a mesma pegada do que eu. Então a gente casou muito bem, que ele teve a mesma pegada. E eu sei que, pra mim, sei lá, cara, a gente chegava a publicar 20, 30 artigos por ano. Coisa de louco. Coisa de louco. Então, assim, tinha o grupo que ajudava, sempre tivemos o grupo, mas aquela parte final de escrever, de pegar detalhe do artigo, saber o que o revisor quer ler, que a gente sabe discutir os dados. Saber discutir os dados, cara, isso era muito com o Belmiro. Foi uma loucura, cara. E durou muitos anos. Eu não sei nem te dizer quantos anos, mas foram muitos anos. Muitos anos. Acho que foi principalmente ali de 2010, 2011 até 2015, 2016. A gente produziu bastante. Isso me gerou até alguns problemas lá em outras instâncias, né? De ciúme. Porque eu não fiz o doutorado com ele. Eu fiz o doutorado em medicina. E fiz a patologia clínica. Entendi. Não, mestrado foi com... Mestrado e o pós... Mas especialização, ele fez o contrário. O doutorado foi com ele. Ele primeiro passou pro doutorado. Primeiro foi fazer o doutorado. Depois do doutorado, ali no meio do doutorado, ele falou assim, cara, mas eu quero fazer o mestrado em Educação Física. E aí ele foi fazer o mestrado em Educação Física comigo. Foi fazer porque eu queria fazer o mestrado em Educação Física, ele fazia doutorado em Fisiopatologia Clínica Experimental, na UERJ, mas a paixão dele, Educação Física, o maluco fazia o doutorado e depois resolveu fazer o mestrado e fez os dois ao mesmo tempo. Cara, pirou, né? Pirou. Foi nessa fase aí, Bel, que tu deu aquela subida de peso, cara. Eu lembro que tu era shape, maromba e... deu uma desandada. Eu costumo dizer que eu quis ganhar um conhecimento de causa. Estudando obesidade, eu falei, vou sentir na pele, como é que é. Mas foi assim, até o 3º ano do doutorado, eu engordei. Aí quando meio que terminei a coleta, já estava tudo encaminhado, eu acabei emagrecendo e defendi magrinho. Aí depois fica nessa oscilação, entrei como substituto no FRJ, rolou estresse, engordei de novo, engorda, emagrece, tem esse problema com a alimentação. Treino tá sempre em dia, mas a alimentação... A gente publicou muito, caramba. Publicou pra caramba, né? Publicamos. Simão, hoje, eu lembro que da última vez que eu tinha olhado, acho que tu era o primeiro do Brasil em publicação em treinamento de força e do mundo era qual colocação? Assim? Cara, pede pra falar uma coisa pra você. É que assim, quem não me conhece, né, me acha... Às vezes fala assim, cara, é um mito, não sei. Cara, eu sou super simples. Se eu te contar que eu nunca me liguei nisso, tu acredita? Era nunca. Eu que passava esses dados. É o Belmiro que passava essas paradas. Eu nunca liguei se era o primeiro, o segundo, o último. Nunca liguei pra isso. Sempre caguei pra isso. Sabe por quê, cara? Porque eu uso uma frase na minha vida que eu uso ela como um lema, né? Eu falo assim, a gente tem um mundo prático e tem um mundo acadêmico, né? O mundo acadêmico, cara, sim, eu vivi esse mundo acadêmico mais de 20 anos. Mas se você me perguntar assim, você gosta do mundo acadêmico, Simão? Não gosto. Não gosto das pessoas. Né? É uma arrogância, é uma soberba. É uma fogueira de vaidade, assim, Simão? É uma fogueira da porra de vaidade. E aí eu falo sempre o seguinte, cara, às vezes o cara, né, doutor, você acha pega a Deus, não sei o quê. Beleza, cara, tu já agachou na vida? Tu já meteu um terra mesmo envergando a barra? Tu já meteu... Tu já meteu mais de 100? Claro, essa parte maromba, né? Tu já meteu mais de 120 no supino alguma vez? Não. Então, bicho, como é que você vai estudar força se você nunca treinou, né? E a nossa área da educação física é muito assim, né? Então, assim, mesmo que você chegar para mim e falar assim, irmão, o que você sabe de aeróbico? Nada. Eu sei de aeróbico básico. O básico de uma graduação. Você vai estudar aeróbico? Jamais, nunca corri na vida. Só para atravessar a rua, né? E olha lá, né? Atravessa a rua andando, que eu não gosto de correr, cara. Não gosto de correr. Então, assim, como é que eu vou estudar aeróbico? Então,
Na nossa área, assim, né? Tem o mundo dos pegadeuses, que tem a arrogância da teoria. Pega Deus? Pega Deus. E tem o pega Deus lá. E tem o cara também da prática, que também é o ignorante. É aquele cara que é a prática por si só e não consegue ver a ciência. Então eu falo sempre assim, né? Os dois têm que estar unidos. Prática, né? E o acadêmico tem que estar junto. Tem que caminhar junto. Então, todas as pessoas que vieram trabalhar comigo, que estudaram comigo, que viveram uma parte da vida comigo, têm o mesmo perfil. Né? Tem o mesmo perfil. Cara, eu sempre falo isso no meu grupo. Essa onda de arrogância. Cara, esquece isso. Esquece, sabe por quê? Quando morrer vai comer capim pela raiz igual todo mundo. Então, não adianta. É uma coisa que eu acho que é característica do grupo dele. Eu nunca me liguei nisso. Nunca me liguei. Na verdade, é o Pet que passa, a Ingrid também, né? Que eu considero uma filha também. A Ingrid eu tô brigando aqui, mas eu tô tentando casar meu horário com o da Ingrid. Pô, tem até o livro da Ingrid com o Belmiro aqui e eu não trouxe ela aqui ainda. Como assim, né? E o Belmiro que pega essas coisas. Aí fiquei ranqueado, acho que primeiro... Aí o Belmiro sabe melhor que eu. Ele ficou ranqueado como o primeiro do Brasil durante, sei lá, muitos anos até, acho que ano passado ou retrasado, esses 2012 até. Ficou em 6, 8 anos, e né? E ficou, acho que era o 8º do mundo, no 2013, 2014. Não, eu cheguei a ficar em quinto até. Quinto do mundo. Depois fui caindo. E agora eu tô reduzi o ritmo total. Puxei e freio de mão, puxei. Mas uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, até como característica do grupo do Simão, é justamente essa característica familiar. Né? Você fez parte, você sabe. Sim. É diferente, eu só fui me deparar com esse meio acadêmico que ele descreve, que meu pai já me falava para mim e tal, que existia, quando eu fui fazer meu doutorado, né? Porque ele tem essa pegada de são filhos, quero que eles me superem, quero que meus orientandos, né? Se eles não me superarem, o meu papel não foi, né? Eu tenho muito esse perfil, assim, eu formo um aluno e muitos doutores acabam tendo seus alunos e acham que aqueles alunos têm que obedecer ele ou prestar um serviço ou ter uma obrigação. Eu sempre falo assim, cara, acabou aqui, segue a tua vida e espero que você seja melhor do que eu. Todos os meus alunos, eu sempre tive essa perspectiva, cara, espero que você me ultrapasse. Porque a evolução é isso, né? Então, eu acelero a vida do cara, porque eu adquiri um conhecimento, então aquele cara eu vou acelerar o conhecimento para ele, porque ele não vai ter que passar pelo que eu passei, e espero que me ultrapasse. O Mose sempre fala isso, ele fala de a realização de todo professor seria justamente o aluno. Seria a realização máxima do professor seria isso. Hoje eu falo assim, tem vários, né? Eu fico até com medo de falar, porque, por exemplo, Belmiro, a Ingrid, o próprio Gilmar, que é um garoto, o Juliano Spinetti, até o Pedro, que está lá no Flamengo. Cara, eu acho assim que a maioria dos meus doutores, principalmente os doutores, acho que praticamente quase todos me ultrapassaram. Se eu deixei de falar alguém, não sei, mas assim, quase todos me ultrapassaram. E eu fico feliz por isso. Eu espero ultrapassar um dia, eu não acho que ultrapassar. Não, com certeza, só depende de você, claro. Mas assim, você trouxe até uma questão que é importante a gente citar. Por que hoje a galera tem que te superar, né, teoricamente? Né? Porque acho que vale a pena você trazer um pouquinho de como que era fazer um mestrado na época que você fez. Porque hoje a galera sai um artigo, você pega no SciHub no mesmo dia. Né? Na minha época tinha lá o portal CAPES, que eu conseguia pegar os artigos gratuitamente na faculdade, 6 meses de atraso. Na tua época tinha que ir para fora pegar o artigo, né? Na minha época, quando eu fazia primeiro quando eu fazia o mestrado, eu entrei no mestrado em 1997. Meu mestrado levou 5 anos. Meu mestrado demorei muito tempo. Até porque quando eu entrei no mestrado, eu fui obrigado a entrar no mestrado. Eu não queria fazer mestrado. Eu nunca quis ir para a área acadêmica. Isso aqui é muito louco. Você era da maromba, né? Era da maromba, era da prática, do judô, do jiu-jitsu. Não, e não queria fazer, não queria. Chegou a competir. Competiu. Reserva da Aurélio Miguel. Reserva. Treinei com o Aurélio, Flecha, aquela galera toda da época da Gama Filho. Tem até mais outro agora, não estou lembrando agora o nome. Mas, cara, era uma galera gigante que tinha na Gama. A Gama era referência de judô no Brasil. Todo mundo treinava com um professor chamado Geraldo Bernardes, que foi um cara sensacional. E eu treinava com um senhor que veio falecer, De Luca, né, que também treinei com ele muitos e muitos anos. Mas na minha época, cara, fazer o mestrado era muito louco, porque assim, eu entrei em 97, aí você fala assim, bom, você tem que fazer levantamento de literatura. Tá, como é que eu faço levantamento de literatura? Aí eu ia para Fiocruz, comprava um cartão de Xerox. Olha que loucura. Você pagava lá, sei lá, R$10, eu comprava um cartão de Xerox. E aí quando chegava assim, eu falava, mas eu quero um artigo tal, ó, tá aqui as revistas. Cara, tu entra naquela biblioteca da Fiocruz, coisa de maluco. A gente ficava uma semana, 6 dias dentro da Fiocruz. Pra pegar um artigo. Pra pegar artigo, Então assim, aí a gente pegava a revista, aí achava uma revista, um artigo interessante, ia lá,
fazia xerox. Detalhe, é no papel. No papel. Não é no computador Maluco. da Fiocruz, não. Vou fazer revisão de literatura. Cara, era 5, 6 dias dentro só da Fiocruz o dia inteiro. A gente chegava lá 9 horas da manhã e saía lá 4, 5 horas da tarde para pegar material. Então, hoje a facilidade que a gente tem, né? Portal da CAPES, periódicos CAPES, não existia na minha época. É o SciHub, então, agora. Tá, Agora, a galera que É, não SciHub. sabe, existe um site chamado SciHub, o site russo. Não sei nem como é que tá É, o agora acesso. como é que tá, Como é que tá o é, acesso é. a esse site Dica. hoje? Então vamos lá, dica de pirataria do Belmiro. Não é pirataria. Na verdade, é uma russa que fez um serviço à comunidade acadêmica. Cara, É, foi né, fantástico. porque- Foi fantástico. Tanto que ela foi citada como a personalidade do ano acadêmica. É mesmo? Você Na área viu? acadêmica, da área ela científica. disponibilizou conteúdo. Exato, ela, pô, Conhecimento exatamente. de forma gratuita É, e verdade. acessível em tempo real. Porque ela nunca cobrou nada, né, cara? Não teve E o nenhum recurso. site, ele craqueia qualquer coisa. Então, assim, não O tem site- revista que ele não invada. o site não é muito tem artigo sinistro. que ele não disponibiliza. Não, e derruba um site, aí acha um site de novo, aí depois derruba de novo e fica naquele sobe e desce absurdo. Mas na época realmente era muito mais complicado, né, Era Simão? muito mais difícil, cara. Quando eu entrei no doutorado, eu já entrei no doutorado logo depois, eu terminei em 2001, 2002 já comecei o doutorado, aí já estava mais fácil. E engraçado que o doutorado foi o contrário para mim. Eu levei 5 anos no mestrado, 2 anos e meio no doutorado. Já tinha o Caminho das Pedras também. Já tinha o caminho da pedra. Aí eu tinha Já pegado... era acadêmico, né? Já era. Eu peguei o gosto. Na verdade, quando eu entrei no mestrado, não existia a nossa área. Então, eu fui fazer educação física, fui estudar o quê? Imaginário social, fui estudar a parte de ludicidade, coisa que não tinha nada a ver comigo, né? Eu era da área de treinamento e não tinha ninguém. Até um dia que começou a aparecer alguns professores que tinham feito doutorado fora e entraram na Gama Filho, e a gente foi se vinculando para conseguir fazer o mestrado. Mas era muito difícil, né? Depois da minha geração, aí sim, aí começou a aumentar a quantidade de doutores da minha área, aí sim, aí começou a ficar mais fácil. Mas era difícil pra caramba, cara. E outra, era extremamente concorrido. Hoje, um exemplo que eu falo sempre, né? Até porque eu conheço algumas pessoas tem a UFRJ e tem até a UESC, que são as duas universidades públicas que têm mestrado e doutorado, né? Sobra vaga. É porque tem um crivo para entrar, É um né? crivo. Eu lembro que eu passei por esse crivo Tem e muita gente. quando eu vi o que era realmente ali, Simão, o que era a vida acadêmica, eu olhei, eu fiz uma viagem para dentro de si, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Pô, eu quero trabalhar em consultório, eu quero outras coisas, enfim. E foi, de verdade, de coração, foi a melhor coisa que eu fiz, Mas Simão. como você, a maior Foi, parte foi, das- por- eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido eu estar aqui. Mas com a maior parte de vocês, assim, muitas pessoas falam assim, mas eu quero fazer um mestrado. Mas você quer fazer um mestrado para quê? Para ter conhecimento. Cara, não digo que é para ter conhecimento, não. Porque no mestrado, na verdade, você tem uma criação da formação de um pesquisador. O conhecimento você pode pegar, cara. Não precisa, teoricamente, ter que fazer o mestrado. Eu não estou dizendo que não vale a pena se qualificar. Mas eu digo assim, se eu fizer um mestrado, doutorado, cara, mas se você quer seguir a linha acadêmica, você quer ser um pesquisador, tanto que hoje existe uma outra linha, né? Que é o mestrado profissionalizante, que para a maior parte das pessoas, eu considero hoje muito mais importante, que te prepara mais para o mercado do que propriamente a linha acadêmica, né? Até porque essa linha acadêmica, cara, eu vejo assim, eu posso falar isso porque eu tenho 30 anos nessa área. Eu comecei a dar aula em 1991, então eu tenho 31 anos dando aula. Cara, a linha acadêmica é uma linha fadada hoje, eu vou dizer, cara, tá difícil da gente conseguir perpetuar ela, porque cada vez, ao invés de ser estimulada, ela é desestimulada. Então, com desestímulo, eu tenho certeza que cada vez a gente vai acabar tendo menos Essa mestres e parte de doutores verbas, qualificados. né? Mas assim Bem, também, tudo. Simão, o que eu vi lá de perto, né? Eu falei, eu acho que o motivo que eu fui lá pro mestrado, acho que era mais uma vaidade minha do que qualquer outra coisa. Sim, sim. Uma vaidade minha, eu falei, eu quero ser mestre, eu quero, sei lá, chegar a alguma coisa. Era E depois eu vi que aquilo não fazia menor sentido pra mim. Só que eu vejo também que eu acho que as pessoas não têm essa sacação. Era Elas isso que eu ia querem fazer perguntar. por vaidade, aí, exatamente. cara, fica lá, investe tempo, pô, deixa Quero de ter o trabalhar, título de mestre, quero ter o título de mestre. doutor, você Aí, pergunta beleza. Por quê? Que quer estudar, a pessoa não sabe o que quer Acabou, estudar. beleza, Esse grande formou, problema. acabou o mestrado, doutorado. E aí? E agora? E agora? Tu vai fazer o quê? faz? O que tu vai fazer com essa parada aí? É. Aí fica lá doutores Mas desempregados. Você sabe, Tete, que eu sempre falei, o Belmiro vai confirmar o que eu vou falar. Cara, eu sempre falei para meus alunos assim, o que adianta você fazer o mestrado? Nada. O que adianta você fazer o doutorado? Nada. Mas a sorte só aparece para quem está qualificado. Então, assim, é que nem eu fiz o mestrado. Eu vou contar a minha história. Eu fiz o mestrado obrigado e eu vou dizer quem me obrigou. Quem me obrigou foi um ícone da educação física que as pessoas mais jovens não conhecem, mas a educação física hoje, o que é, por esse professor, Manuel José Gomes Tubino. Né? Então, o Tubino era reitor, era vice-reitor da Gama Filho, ele me chamou,
eu já era professor da Gama, eu falei assim, Simão, você tem que fazer o mestrado. Eu falei, eu não quero. Eu falei assim, mas você tem que fazer. Eu falei, não, mas eu não quero. Ele falou assim, se você não fizer, eu vou ter que te mandar embora, porque um dia o MEC vai querer, nem era ainda exigência, mas um dia o MEC vai querer que os professores sejam mestres e doutores. Eu falei, pô, professor Tubino, mas eu não quero fazer, pô, faça. E aí o Tubino era um cara inteligentíssimo, era um cara, assim, fora de série. Eu tive o prazer de conhecer também. Era surreal, assim, a capacidade daquele homem. E aí, tinha um detalhe, ele chegou a trabalhar com meu pai também. Chegou a capitão de mar e guerra, meu pai também era da Marinha, e ainda usou esse artifício, pô, conheço seu pai, não sei o quê. Jogou sujo, né? Jogou sujo. Eu falei, e fui fazer o mestrado. E, cara, e aí gostei, assim, na parte final. Eu não gostei dos 5 anos de mestrado, devo ter gostado 6 meses só. E aí... Eu gostei do doutorado. Doutorado eu gostei. Doutorado eu fiz com prazer e tal. E aí um dia, cara, do nada, um colega me liga e fala assim, Simão, pô, terminou o doutorado? Eu falei, terminei. Pô, cara, pintou um concurso na UFRJ. Eu falei, é mesmo? É. Cara, eu só conheço você que tem essa capacidade, que tem que ser professor na área de treinamento, e eu sempre trabalhei com treinamento. Musculação. Tem que ser da musculação, sempre trabalhei com musculação, e ginástica, que eu também dei aula há muitos anos, mais de 18 anos de aula de ginástica. E aí, cara, falei, então tá, vou fazer o concurso. E pô, estudei, parei minha vida, porque o concurso da FRJ não é fácil, cara, fica abdicado um monte de coisa. E entrei na FRJ, cara. Então, assim, minha vida acadêmica depois aumentou muito na UFRJ. Porque na UFRJ, ela bem ou mal, podem falar o que quiser da UFRJ, mas ela te dá condição para você desenvolver a área acadêmica. Muito, muito, muito. Você não tem uma carga horária de aula tão grande, aí você acaba desenvolvendo laboratório, pesquisa, grupo de estudo, e aí a coisa anda. Hoje, Simão, lá no laboratório, qual é a principal linha de pesquisa, assim, no treinamento de força? É intervalo? É ordem de exercício? Não, é o quê? Hoje não. Na verdade, a minha vida inteira eu estudei manipulação do treinamento. A vida inteira. Desde que eu comecei. Então, quando eu comecei a estudar treinamento de força, isso em 1987... Tá? Pô, era um bebê ainda. Eu tinha 7 anos. Isso aí. Então, tinha um livro chamado Medicina do Esporte, de 2 alemães, Ruhlmann e Hettinger. Um até tive o prazer de dar aula com ele. E sempre estudei, cara. Manipulação de treino, periodização. E depois, no meu doutorado, eu comecei a estudar a parte de ordem dos exercícios. Diga-se de passagem que é o maior especialista do mundo sobre ordens e exercícios, até hoje com muito mais artigos do que você fala assim, se hoje existe alguma linha de pesquisa no mundo que as pessoas estudam a ordem, foi porque eu comecei isso lá em 2002, 2003, eu comecei a estudar essa parte. Mas, cara, e aí estudei muito essa parte, todos os meus mestres, doutores passaram por isso. Mas eu vou dizer que em 2015 eu entrei numa área que eu nunca quis trabalhar. É muito engraçado isso comigo. E aí um professor que era meu aluno, Carlos Erdi, pô, Simão, vamos pro Vasco, vamos trabalhar junto, vamos fazer a parceria no Vasco. E eu sou vascaíno, né? E aí fiquei naquela emoção, porra, aí cheguei em São Januário, eu falei, pô, cara, então vamos desenvolver aqui um negócio. E fiquei 3 anos dentro do Vasco, a gente desenvolveu vários projetos lá dentro. E lá a gente formou... Belmiro, até me ajuda que eu nem lembro, cara. Acho que foram 3 ou 4 doutores, né? Foi Sara. Material... E 2 ou 3 mestres. No pós-doutorado eu fiz a coleta Ainda lá. Teve você com o pós-doutorado antes você fez a coleta lá. É muito legal porque desenvolveu uma linha, né? Você pode falar aí dos resultados da linha, né? Em 3 anos você diminuiu em quantos por cento, né? O trabalho lá diminuiu 40% a incidência de lesões. E aí comecei a estudar treinamento de força e redução do risco de lesão em jogadores de futebol. E, cara, me apaixonei por essa área de treinamento, redução de risco, minimizar risco. A gente fala assim, lesão zero não existe, né? A gente não pode falar no futebol que a lesão é zero, mas a gente pode reduzir bastante esse risco. Então, e aí, cara, comecei a implantar dentro do Vasco na época, com esse grupo de pesquisa, o treinamento de força, cara. Coisa que atleta de futebol normalmente não faz. Eu sei que logo na primeira semana quiseram me mandar... Tem uma cultura de falar que o cara vai ficar duro, pesado. Chegou lá, já tirou a cadeira extensora. Tirei cadeira extensora. Falei, cadeira extensora não tem mais aqui. Não, mas a cadeira... Tira. Cara, aí médico brigou comigo, supervisor de futebol, queria me mandar embora. Mas a minha sorte é que eu tinha costa quente, porque quem me botou lá dentro foi um cara chamado Álvaro Miranda, que é filho do Eurico Miranda. E o Álvaro cuidava da base. O Álvaro falava assim, botar o Simão embora não vai não, porque o Simão é meu. Futebol tem muito isso, né? Então, o Simão é meu, ninguém vai mandar ele embora, não. Deixa ele continuar os negócios que ele está fazendo aí, trazendo resultado, deixa fazer as pesquisas.
E a gente sentou o pau no Vasco, cara, e saiu... Nossa, não sei quantas publicações saíram ali do Vasco na época. E uma das publicações no meio do futebol foi extremamente citada porque demonstrava uma redução de lesões absurda. A gente fez um estudo de 2 anos seguindo, foi até com o Pedro, a gente fez 2, que está hoje no Flamengo, né? A gente fez 2 anos lá, acompanhamento. Cara, a gente recebeu e-mail de nego do Real Madrid, do Barcelona. Caraca. Os caras, pô, como é que foi, não sei o quê, a gente quer entender mais. Cara, eu fiquei surpreso, cara. Teve uma, assim, né, virou uma referência, porque não tinha nenhum estudo de tanto longo prazo de acompanhamento. E como eu fiquei 3 anos no Vasco lá acompanhando isso e pegando dado, né, fazendo dado, fazendo banco de dados e tal, aí a coisa andou. E hoje eu continuo nessa linha. Hoje, basicamente, eu só estudo a área de futebol de campo ainda, né? Então, joga futebol? Joga pelada, não? Não sei nem chutar a bola, amor. Se a bola passar por mim, eu posso dar um Diasbarai, de repente um Timata, mas fora aí, a bola passa, o cara não. Cara, também, bola, trabalhei lá no Flamengo, tô fora, cara, com bola. Eu sou muito ruim. Eu sou horrível. Eu pegava 22 bolas, dava pra cada um brincar com essa bola. Isso, tô fora, cara, de futebol. Eu fiquei lá, o Simão, eu não fui pego pelo vírus do futebol. Não fui pego. Eu fui. Eu não fui pego. Muito pelo contrário. Ninguém acreditou. Todo mundo falou assim, cara, por que tu saiu? Ninguém queria que ele saísse também, né? O pessoal queria que eu ficasse. Pô, porque tu vai sair, isso aqui é uma carreira e tal. Só que eu não conseguia trabalhar em consultório, que é o que eu gosto, né? Meu tesão era consultório. Rotina de viagem também cansativa, né? Rotina de viagem absurda. E, cara, eu fiquei doido lá, né, cara? Tive que tratar a ansiedade depois, né? Era uma pressão sinistra. Mas, tu sabe o que é desdrose? Mas é porque você foi funcionário do Flamengo, né? Você tinha obrigação. Eu não. Ah, tá. Você não você era só o parceiro. Isso, parceiro. Simão, eu cheguei a ficar com a mão em carne viva, cara. Que isso? Quando você fica... A ansiedade vai se manifestar de diversas formas. Tem pessoas que, ficam ansiosas, o que elas fazem? Descontam na comida. No meu caso, eu não desconto na comida. Aí o que acontece? Uma herpes, acontece. Porra, não, o meu não, cara. O meu começa a ir pro corpo. Começa a dar umas bolinhas assim, chamada desidrose. É uma bolinha que começa com uma bolinha, 2 bolinhas, cara. Depois a mão ficou tomada, as 2 mãos em carne viva. Que isso? E aí depois que eu saí, eu falei, cara, aí eu comecei a tomar remédio. Fiquei um tempo tomando remédio pra ansiedade, cara. Eu fiquei mal pra cacete, cara. Fiquei mal. Caramba. Mas mas é porque você teve uma relação diferente. Eu não tenho essa relação de funcionário. Não, era sinistro, porque é muito louco no futebol, porque assim, eram não sei quantos fisioterapeutas, escala. Não sei quantos médicos, escala. Nutricionista, 1. Aí tinha que... Porra, qual é o sentido dessa porra? E aí tu tinha que ir em todos os jogos, todas as viagens, toda a parada, não tinha um revezamento, não tinha nada, né? É loucura. Hoje eu trabalho assim, a gente desenvolve, até eu desenvolvo com um professor lá da UERJ, o Fabrício Vasconcelos, a gente está fazendo umas coletas interessantes na questão de temperatura, né? Porque a molecadinha, isso é muito louco, né? Você pega os molequinhos e aí fala assim, que hora que esses moleques jogam? 11 da manhã, 1 da tarde, 3 da tarde, um calor absurdo, né? Então a gente está estudando essa questão hoje das crianças jogarem nesse horário, e aí a gente vê um monte de coisa, a gente vê o nível de desempenho, a gente vê como é que se comporta, a gente usa o GPS, vê desidratação. Eu estou nessa linha hoje com o Fabrício, né? O Fabrício Vasconcelos, a gente coletou algumas coisas agora, pegamos um bom material, e agora vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com esse material. Você estava fazendo essa parte também de coleta? Achei que você estava atuando só na consultoria mesmo. Não, coleta. Legal. Tem essa parte também. Só que treino? Treino tá fazendo? O quê? Tá treinando? De treino. Cara, tem 2 anos e alguma coisa que eu não vou pra academia. Ué, mas tem treinado como, Simão? Em casa. Só em casa. Cara, o Belmiro me arrumou um maluco que me deu uma camisa lá de... Como é que é? De oclusão. Treinamento com restrição. E aí me deu uns garrotes, aí eu faço alguns dias de oclusão, é louco, né? Faço toda semana, eu faço pelo menos uma vez esse treino com os garrotes lá e a camisa, que é bem legal, né? Porque assim, você mete a carga do corpo, né? Meu irmão, mas dá um estresse da porra, né? Estresse metabólico pesado, né? Pesado, mano. Tu sai dali assado, né? Vou chamar o Alex aqui pra falar de oclusão. Vou trocar uma ideia com o Alex. Alex, calma que a gente... Essa semana que vem agora. Essa semana agora que vai entrar, a gente vai... E a minha casa... Eu moro numa casa que tem
uma parte de cima, né? E aí meio que tá virando academia. Tem barra, anilha, banco. Também tô nessa. A Alda só treina em Tô casa fazendo, agora. cara. Fazendo em casa. Borrachão. Vou fazendo. Ah, eu gosto de puxar um Mas eu ferrinho gosto de lá. Eu treinar. faço um 3 de... Eu gosto de fazer o 3 de 8. Eu gosto. O 3 de 8. Mas Continuo o mesmo treino ainda, 3 de 8. 3 de 8. Mas, cara, pode ser 3 de 9, 3 de 7, vai dar a mesma coisa. Vale a pena que eu conheci. Então, já que a gente tocou nesse assunto aí, vou começar a falar de treinamento, então. Vamos falar porque é eu isso. conheci o Pet, ele tinha um Instagram chamado 3 de 8 sempre. É mesmo? Era 3 de 8 sempre. Não, mas era... Fazia sucesso esse Instagram dele. Era um Instagram de humor, né? Era humor maromba. 3 de 8 era 3 de 8 sempre. Não sabia dessa, não. Era humor maromba. E aí eu comecei no Instagram assim. E aí depois que eu comecei com a parte profissional. Depois eu fiquei um tempão fora do Aí fez Instagram. um 4 de 10. Não, mas era o 3 de 8. Então vamos começar a falar de 3 de 8, Mas aí, então. e o jiu-jitsu, o judô, tá treinando ainda? Não, cara, parei. também. Mas aí tem uma coisa assim, o judô tem um problema, né, cara? O judô machuca muito, né, Belmiro? E, bicho, não é brincadeira, eu tô ficando coroa, né? Então, cara, você... Coroa tô eu. Ah, o Pet me via treinando lá. Pô, lembro. O Pet me via treinando. Lembro, Meu irmão, pô, aquele lembro. esquedão lá, Não dá, não. depois de uma certa, só dá 5, 6 É que esquedão, nem tu fala assim, skate cara, pra mim começa a hoje. empenar, né, maluco? Sai empenado, não dá mais. E aí acabei ficando mais no jiu-jitsu do que no judô depois. Já tá no chão, né? É, porque no, pô, exato, eu já tô no chão, tá? Mas tem tempo que eu não boto kimono, já tem 5, 6 anos que eu não boto kimono. É mesmo? É. Achei que você tava Tô com treinando. 54, é isso mesmo. Tem 5 anos que eu não boto kimono. Tá garoto, né? Garoto ainda. Tá é. garoto. A gente tá... O Belmiro tá com 42. Eu também. Tamo mais velho que você, porra. Aí, ó, tá com... Pô, Mais cabelo branco eu tenho. não, mais eu também, ruga não. também. Não, ruga zero. Porque isso aqui, ó, não, eu herdei uma genética da minha família lá, meio sinistra. Né? E vamos falar de treinamento, então, agora. falar Né? de treinamento. Vamos entrar na variável. Pô, a gente tá aqui com a maior autoridade de treinamento, de musculação. Então, vamos começar a falar do bagulho. Já vou começar a fazer pergunta, eu acho então. bastante importante, porque ele, com o passar do tempo, ele foi mudando as posturas dele em relação ao treinamento. Foi mesmo. Então, você perguntasse qual é o melhor tipo de treinamento para emagrecer, ele daria uma resposta alguns anos atrás. Ou o que é a melhor coisa para fazer. E aí acho que vale a pena você Pergunta. Qual é o melhor treino pra quê, Isso. Paulo? Não é melhor treino, não. Qualquer um. Não, uma pergunta aquele. Qual é o melhor treino? Pergunta, pra quê? Melhor Qual treino pra melhor quê? treino Qual o melhor emagrecer? treino pra emagrecer? 3 de 8. E pra ganhar massa? 3 de 8. 3 de 8. E deixa eu ver aqui. Pra sistema imune, qual o melhor treino? 3 de 8 também. 3 de 8 também. Deixa eu ver aqui. Porra, 3 de 8 dá certo. Idoso. E 3 de 8? Hã? E 3 de 8? 3 de 8. Meu irmão, Tem jeito que você tem que a abrir musculação, 3 de 8 sempre, né? a musculação é tão bom que mesmo fazendo merda tu melhora. É impressionante. Qualquer coisa dá certo. Qualquer coisa dá certo. É fantástico. Musculação É fantástico. impressionante. Tu faz merda, o cara melhora. Impressionante. Tu faz a porra errada, o cara melhora. É incrível. É incrível. Mas assim, o Simão, sabe o que eu vejo assim? Eu vejo que hoje, tanto na dieta quanto no treino, as pessoas têm uma dificuldade bizarra de aceitar que o básico... Que eles querem achar Coisas cabelo em mirabolantes. ovo, quer fazer coisa mirabolante, inventar exercício, fazer uma série de 3 horas na academia. E aí, na verdade, a gente volta pro básico, né? Do super básico, um 3 de 8, enfim. Então, cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vivi a história, né? Então, é legal que já ficando velho, a gente vive a história, né? Então, eu peguei aí, tinha musculação, mas na época que eu comecei a musculação era uma coisa underground. Então, musculação era assim, Pump Iron, que depois virou Heavy Dutch, era Radar, que era ali em Copacabana. Era não. Ressaltar a academia. Ainda tem, tá? Radar ainda tem. Tá falando o nome das academias da época. É. Não tá falando do filme Pump Iron, nem da Apollo, academia. na Tijuca. Então, assim, antigamente, quando você falava de musculação... Treinava naquela polete, né, Simão? Aqueles módulos. Porra, eu treinava de chinelo. Cara, sei lá, uma bermuda lá, às vezes ia até sem camisa. Então, assim, na minha época a gente treinava assim. Treinava sacado. É. O famoso treinava sacada. Meu irmão, metia agachamento com 150, 180 quilos sem tênis. Então, assim, eu peguei isso aí. E aí a coisa foi evoluindo, mas era ferro, né? Era tudo ferro, barra, tá? Máquina, era aquelas máquinas que eu construía, tinha uns malucos que construíam a máquina e tal. Não, tinha aquela Apollo, que a primeira... Era Apollo. A primeira do Brasil máquina. foi aquela que tinha na UFRJ quando você entrou. E aí, que era o circuitinho, e aí a coisa foi evoluindo. Então, assim, hoje quando você pega o conforto, pegou outra população que não tinha, né? Que pegar, por mulher na musculação, era difícil você encontrar mulher na musculação. Idoso, não existia. Era localizada, né? Era localizada, não sei.
Mas o que acontece é o seguinte, aí tu foi vendo as coisas, né? Foi, sei lá, apareceu ginástica, depois apareceu os steps, depois apareceu os bores da vida, e não sei o quê. Blá, blá, blá. E no final, o que você faz? Supino, terra, puxada. Mesma coisa, Eu falo mesma assim, coisa. do ferro venho, do ferro volto, não tem jeito. Ô Simão, para aquele cara que vai começar na academia, iniciante pra caramba, precisa fazer periodização? Não. É só fazer contínuo ali o treino normal? Cara, que eu falo Precisa ficar trocando toda hora o treino? Não, o que eu falo sempre é o seguinte, né? E isso eu vejo hoje muita deficiência em as academias, tá? Porque assim, rodei muitas academias, né? Trabalhei lá com você um tempo lá, né? Na companhia também, lá ajudando e tal. E rodei algumas academias, a gente não vai citar nomes, mas, cara, o que eu vejo hoje, assim, o que é o mais importante na musculação? O primeiro passo mais importante, não o mais importante, que nunca existe o mais importante, mas o primeiro passo mais importante. O primeiro passo mais importante é a técnica de execução do exercício. É o cara saber fazer o exercício. Então, assim, eu vejo hoje, o cara tá ali com o personal do lado, fazendo agachamento errado. Aí eu pergunto, cara, será que esse personal sabe fazer um agachamento? Provavelmente não Provavelmente sabe. não. Porque assim, eu dou aula no nono período da FRJ. Eu falo assim, agacha aí. Quando eu vejo o moleque agachar, eu falo, nossa, não é possível que esse cara vai fazer um agachamento. E de repente Para esse cara... orientar um agachamento. Né? Imagina, o cara não consegue fazer, imagina ele ensinar. Então, assim, a nossa área, aí eu te digo de novo, né? Ah, estudei natação, estudei pra caramba natação, fui nadar, morri afogado. Não adianta, cara. Só estudar. Estudar é importante, mas se você não tiver a vivência, não casa. Então, assim, primeira coisa mais importante, técnica de execução, né? Tem que saber fazer o exercício de forma correta, né? Que daí, cara, você sabendo Pra fazer a depois técnica, sobrecarregar, né? aí você pode meter carga, pode periodizar, pode manipular treino, pode fazer o diabo, mas o cara tem que, primeira coisa, tem que saber fazer a técnica. O que acontece é que as pessoas estão preocupadas assim, qual é o melhor método de treino? Cara, qual é o melhor método? Mas você sabe treinar? Esse é o primeiro passo. Você sabe fazer o movimento? Você sabe executar com segurança o trabalho para você começar a pensar em manipular treino? Isso é o mais importante, né? E, cara, e é engraçado, eu acho que a educação física, ela teve assim, eu acompanhei a minha profissão, ela veio do treinamento na década de 60 e 70. A educação física basicamente eram só atletas, então pessoas que eram do atletismo, do voleibol, do futebol, esse era o pessoal da educação física. Quando chega na década de 80, começa a entrar o pessoal da academia, e quando chega em 2000, entra o pessoal do artigo. E aí a coisa complicou. Porque o moleque tá na faculdade, ele fala assim, mas eu quero ler um artigo. Eu falei assim, peraí, cara, você já leu... Livro básico, Você né? já leu o Tratado de Fisiologia do Guyton? Não, não li. Como é que você quer ler artigo, cara? Você já estudou anatomia, você já pegou um livro de biomecânica todo, dissecou, já pegou um de anatomia todo, O dissecou. básico, né? O tubino, Cara, pegar o tubino e saber os princípios do treinamento. Cara, o nego não sabe o princípio do cara, treinamento. O sabe cara quer ler o treinamento. artigo. Ou seja, o cara quer construir a casa pelo telhado. Vai cair, cara. Vai cair, maluco. Sem a fundação, vai cair. E aí eu vi que a educação física, ela se perdeu. E aí eu falava isso, ó, Pet, para você ter uma ideia, também não vou citar nomes para não criar briga, mas lá para 1996, 97, eu falava o seguinte nas minhas aulas. O dia que você aceitar que uma empresa sistematize o treino, a educação física acabou. E hoje quase tudo é o quê? Sistematizada. Já Acabou. tem aquela... já tem isso. Então eu vou pronto. contar uma historinha para vocês. Cara, isso eu posso falar porque eu falo para todo mundo abertamente. Ó, em 1996, 95, eu ganhava numa sala de musculação R$15. E eu ganhava na ginástica 50, 75. E eu ganhava no personal 150. Não, calma aí. Isso em 90... 1996. Numa sala de musculação, eu ganhava R$15. Tá? Numa sala de ginástica, eu ganhava de 50 a 75. E no personal, eu ganhava 150. Quanto ganha hoje um cara que trabalha na sala de musculação mesmo? Não, a musculação É menos que começa isso, com de repente. 8. Começa com 8. Começa com R$8. R$8. Só que isso foi em E 1996. o personal bom continua cobrando a mesma coisa que ele cobrava em Não, o 96. bom é isso aí. O bom O tá nessa bom. faixa 150. Alguma coisa aconteceu na nossa profissão. Alguma coisa aconteceu na nossa profissão. Agora, também abriu outro espaço, né? Porque tem agora a galera que segue a área acadêmica e tem uma vida confortável. E a gente sabe que hoje a educação física ela permite que você alcance Sim. uma condição Sim. social Mas confortável. Mas continua hoje, por exemplo, quando você pega... Vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que vocês até falaram, porra, Simão, porra, é o top. Tá, fui top na educação física durante muitos anos.
Mas um cara top na medicina, quantas vezes mais ganha do que a gente, que é top na educação física? A diferença é brutal. É abissal. É brutal. É abissal. Um engenheiro top é abissal, é diferente. Então a gente ainda tem esse problema. Melhorou? Melhorou. Tem algumas pessoas que, como sempre, né, cara? Algumas pessoas sempre vão se sobressair e vão conseguir fazer muita grana. Mas a gente não pode pensar só na exceção, a gente tem que pensar na massa. Porque a exceção só cresce quando a massa também cresce. Então, quando a massa é muito baixa, a exceção é cada vez mais difícil. Quando essa massa ela melhora, começa a pipocar mais exceções. Tá? A nossa massa ainda é muito ruim. E tem que lembrar uma coisa, né? A gente está falando de que nego ganha, mas vamos pensar em Rio de Janeiro, né? A gente está falando de Barra, Ipanema, sim. Você fala sim. Leblon, viaja para o Nordeste, você pergunta... Um pedaço de Copacabana... E dali, cara, com a Botafogo, Zona Sul, daqui a pouco você vai entrando, a coisa vai caindo, vai para São João Meriti, vai pra Bangu. Não precisa ir muito longe, não. Onde eu treino lá, o personal não é esse valor todo. Pois é, então assim, eu fico triste, sabe, cara, porque assim, eu sempre lutei pela profissão e eu acho que a gente tem que se valorizar, né? A gente, de certa forma, hoje o conceito de saúde é muito maior, o conceito... Até o de estética ainda é forte, mas até o conceito de saúde melhorou muito, né? Coisa que antigamente não tinha o conceito da saúde. Na década de 80 e 90 era muito estética, não tinha aquela coisa da saúde, a gente tinha coisa da saúde. Mas eu acho que a gente ainda tem alguns passos para conseguir quebrar algumas certas barreiras, né? Até para atingir um público maior, né? Porque se a gente for pensar, o público que frequenta a academia, ou até mesmo que pratica atividade física fora da academia, é ínfimo em relação à população. E a galera fica discutindo qual é o melhor método. Enquanto é tipo assim, o melhor colocar método que a pessoa faz. Exato. Você quer fazer zumba e aí essa atividade que ela vai fazer, faça a zumba bem orientada. E a educação física é uma péssima mania, né? Que eu me lembro assim, apareceu funcional, tudo é funcional. Apareceu não sei o quê, tudo é isso aqui. Apareceu Pilates, tudo é Pilates, tudo é engraçado. Mobilidade. Tudo mobilidade. As pessoas têm que entender que, cara, eu tenho que pegar isso tudo e trabalhar isso tudo. Porque cada uma é uma variável que eu posso trabalhar. Então, ao invés de você melhorar o teu trabalho, não, você acaba pegando só uma e se amarra nela, como se aquilo ali fosse a salvação, né? Então, acho que a base nossa ainda está frágil. Você tem que ter um conhecimento básico maior para você depois conseguir especializar. Mas essas modas, elas surgem, acho que em todas as áreas. Na minha área... Também tem. Também tem direto. Tua área tá escrota. Eu tenho visto algumas coisas. Tem visto. Não, a área que eu digo da nutrição, cara. A nutrição tá esquisita, cara. Tá esquisita. Até as revistas lá de nutrição hoje, muitas são esquisitas. Que a grande maioria cobra. E a gente não sabe de onde vem esse fomento para certas publicações. Não, cobra para publicar nela? Que isso, cara. Eu não sabia dessa. Muitas. Hoje a educação física também. Hoje a educação física também. Ou seja, publicar, o cara que quer publicar... Tem que ter grana. Tem que ter grana. Tem que ter grana. Não é só a qualidade do material, tem que ter grana. Caraca, assim... Não, cara, porque... sei lá, o Belmiro, as revistas hoje estão cobrando, sei lá... Não. 2, 3, $500, $600, $1.000. Isso, cara, é muita grana, mano. E a gente faz revisão pra elas de graça, né? De graça, e elas cobram $500 pra publicar, cara. Que isso? Eles dizem que essa verba é pra fazer a parte pensar no dólar editorial. Assim, você paga $2.500. Mas tem revista que é em euro, cara, €1.000. É uma coisa surreal. É bizarro. A gente não publica. Não, a gente nunca publica, a gente não teve esse dinheiro. Não compensa. Não, mas eu vejo que essas modas, assim... Incrível, né? Por exemplo, na nutrição. Ficou eu lembro que quando eu comecei a faculdade de nutrição, era aquela moda de sem glúten, sem lactose. Tudo sem glúten, sem lactose. Aí fica aquela moda sem glúten, sem lactose. Um monte de semente de não sei o que lá, e ficou aquela onda. Aí daqui a pouco passou um tempo, eu já estava quase me formando, acho que perto de me formar, já por volta de 2014, 2015, começou essa moda, voltou essa coisa de tirar carboidrato. E aí, beleza. Aí passou um tempinho, voltou o quê? Jejum intermitente. Aí mistura com jejum intermitente. E aí, beleza. E agora tem umas ondas muito loucas, Simão, que é o seguinte, cresce o movimento de dieta carnívora. O cara só comer carne e fala mal de frutas, legumes e verduras. Tipo, comer legume e verdura faz mal. O negócio é comer carne e você consegue... Da carne você consegue atingir tudo. É bizarro. Cara, e tem gente que compra esse barulho, tá? Mas sabe o que eu acho mais engraçado? As pessoas acreditarem nisso. Porque, cara, se a gente pensar na vida, a vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio. Dia, noite, escuro, claro, né? Yin, yang. Tudo é equilíbrio. Cara, acho que a gente vive um momento político no país que o resto também se reflete. O extremismo, né? Polarização, todo né? extremismo é uma coisa imbecil. Independente para que lado ele seja. Se é extremista, é imbecil. Porque o cara não tem capacidade de raciocinar e não tem capacidade de crítica.
Então, cara, quando o cara, não, faz isso e esquece o resto, meu irmão, você é um imbecil. Na nossa área rolou, Que né? Não tem nem o que discutir, né, com um cara desse. Eu não discuto, cara, eu não discuto. Na nossa área rolou essas polêmicas que até me fizeram que eu me posicionasse na internet, né? Do aeróbico engorda, do treino volumoso é perda de tempo, só vale treino time efficient, isolado não serve para nada, exercícios isolados como bíceps, tríceps, extensora, flexora não seriam úteis para nada. Mas na minha opinião, na verdade, hoje, assim, depois de ter passado por todo aprendizado do marketing, eu vejo que foi estratégia. Foi estratégia. E deu certo. Sim, foi estratégia. Polemizar, que é a estratégia a estratégia da polêmica para crescer. Mas eu vejo até na medicina, cara, quando você pega lá o negócio da Covid, né? Eu vejo alguns médicos se posicionando contra a vacina, não sei. E eu fui atrás de alguns currículos Lattes, né? Desses médicos. Cara, é o que eu te falo. Pô, o cara é ortopedista. Meu irmão, o que você tá falando, né, de epidemiologia? Você é ortopedista, cara. Como é que você tá falando de epidemiologia? Você quer discutir com um cara da Fiocruz. Que tá lá o tempo todo estudando isso. Lá, produzindo conhecimento. Não é só passando conhecimento, é produzindo conhecimento. Então, a gente viu isso em relação até ao Alau, né? Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Então, assim, é o que eu te falo. As pessoas criam uma estratégia de marketing e dá certo. Quantas pessoas acreditam nesses médicos, né? Quantas pessoas seguem esses médicos? E só que as pessoas esquecem de qual é o currículo desse médico? O que esse cara já produziu na área para esse assunto? Às vezes quer desqualificar um epidemiologista porque ele é profissional de educação física. Mas o cara é o maior especialista em epidemiologia do Brasil, um dos maiores do mundo, super respeitado. Não, o cara é da educação física, o que ele está falando de epidemiologia? Esse é um caso do Pedro Alau, que é professor de educação física, eu conheço ele, um cara inteligentíssimo, mas ele fez educação física e toda a formação dele foi na área de epidemiologia. Né? E o cara sei lá, agências de fomento na área da saúde, o cara ganhou milhões para desenvolver pesquisa, projeto, né? Foi super boicotado porque tinha uma posição pró-vacina, pró-ciência, né? Mas o pessoal gosta de polêmica. Por quê? Polêmica gera interesse. E as pessoas vão. Quando você fala que a coisa tem que ser equilibrada, isso não gera interesse. Não vende essa parada de equilíbrio. Não vende. Só radicalismo que vende. Não, mas eu lembro, hoje olhando, eu vejo que o Belmiro caiu na pilha. Caiu na pilha. E aí, quanto mais ele caía na pilha, mais os malucos faziam os bagulho lá e ele caía na pilha. E aí, agora tá caindo aí. E aí dava engajamento. Absurdo. E aí os malucos assim... 2 mil seguidores, do nada, 100 mil seguidores. Porque, o algoritmo não sabe. O algoritmo hoje, Simão, ele não sabe se tá falando bem ou mal. Pô, se tu... Ele tá vendo quantas vezes tá Claro, exato. Tá clicando ali. É isso que tá valendo ali. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Temos aqui várias... Ó, o chat tá aqui bombando aqui, Simão. O chat tá bombando. Deixa eu ver aqui, ó. O professor Fabrício Miranda aí tá na área. Miranda. Fabrício Miranda. Pô, Fabrício tem que vir aqui para trocar uma ideia com a gente de novo agora, tá? Fabrício saiu do nada, porque o Fabrício fazia comigo aqui, né, o Simão. E aí, ele chegou um dia para mim, Pet, deu ruim aqui, vou para outra cidade aqui, porque a vida vai ser mais tranquila, cuidar do filho, família. Falei, meu irmão, melhor coisa que tu faz, deixa que eu toco aqui o bagulho e vambora, vamos seguir aqui. E aí tá aqui, tá bombando aqui, tá mandando uma ideia aqui. Falando dos nomes aqui da galera toda aqui, ó. Tá o Big John também aqui, que foi da CIA Atlética. A Aldinha tá mandando... na Irlanda, né, o Big John? Big John tá na Irlanda também. Show. Simão, eu sempre tive uma curiosidade de saber uma parada seguinte, né? Não sei se você tem... Agora já mudando bruscamente de assunto. Caos é assim. É isso, a vida é um caos, é o nome do podcast, né? Exatamente. Bruscamente de assunto, né? Eu vejo assim, que na musculação, como a gente falou, 3 de 8, né? Pegar pesado e tal. E, cara, quando o cara quer emagrecer, sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente prescrevendo circuit training, né, cara? Pro cara que quer emagrecer, né? Só que eu raciocino da seguinte forma, cara, o cara faz cardio, ele faz circuito, ele faz funcional, ele faz não sei o que lá e tudo mais. Você tem alguma informação da diferença entre fazer um treino tradicional e fazer um treino circuito? Tem diferença em relação a gasto calórico na sessão, assim? Então, cara, assim, uma maçã. Eu tenho uma referência que foi um cara que, se eu tive uma possibilidade de me projetar no mundo, eu devo a esse cara, um cara chamado Steven Fleck.
Só. Então, assim, Steven Fleck, tive o prazer de conhecer, acabei tendo amizade com ele, depois a gente acabou desenvolvendo os estudos, ele me ajudou muito no meu doutorado também. E eu me lembro até hoje, em um curso no Brasil, uma pessoa perguntou assim, pô, mas o trabalho de circuito, se eu fizer assim, fizer daquele jeito, não sei o que, para emagrecer. Cara, a pessoa falou um tempão, né, que o brasileiro fala muito, né? Aí, e o que faz para emagrecer? Ele falou assim, dieta. Só falou isso. A pessoa perguntou. Só, simples assim. Então, assim, se a gente pensar no trabalho de força, na verdade, o gasto energético, cara, independente se você vai meter muita carga ou pouca carga, se você pensar em 1 hora de treino, né? Se é mais intenso ou menos intenso, cara, aquele bojo de gasto energético vai ser entre 200, 300 calorias, não passa muito disso. E o circuito vai dar... É a mesma coisa. Então, assim, o que as pessoas têm que entender é assim, porra, um dia treino intenso. Beleza, qual é o objetivo de treinar intenso? Cara, esse objetivo é treinar intenso porque eu quero meter carga, eu quero aumentar massa magra, beleza. E no outro dia... Intenso como carga, né? Porque a galera acha que intenso hoje é de circuito. Não, um treino de carga. Denso, né? Não, mas hoje eu vou fazer um circuito. Qual é o objetivo? Cara, hoje meu objetivo é de baixar a carga de treino. Então, na verdade, as pessoas pensam assim, não, vou fazer circuito para emagrecer. Cara, não é isso. O circuito é uma das formas de você manipular treino para emagrecer. Se você pensar, até no treinamento aeróbio, eu vejo assim umas besteiras de vez em quando aí no LinkedIn. Não, porque eu faço 1 hora de corda, queima 800 calorias. Meu irmão, 800 calorias é uma atividade muito intensa e longa. Você não consegue fazer isso em 1 hora. Não, mas a galera baseia isso, né, no reloginho. Mas isso aí é reloginho é se você furado. pensar até na atividade aeróbica, 1 hora de atividade aeróbica com uma carga de moderada a intensa, cara, tu vai gastar ali entre 350, 400 e poucas calorias. Não vai passar de 500. Mas, assim, e é fácil depois você ingerir essas 450 calorias. Muito fácil. É mole, exato. 4 dias de carga. Eu vou seguir o posicionamento do Colégio Americano para responder essa pergunta. O Colégio Americano fala o seguinte, que até agora ainda é o último posicionamento, aquele de 2011, não é isso? 2011, de ganho weight loss, e reganho de peso, né? O Colégio Americano fala o seguinte, treinamento de força ele influencia com 3% do seu gasto energético total. Cara, e tem aquele estudo clássico de circuito muito baixo, que mostra né? que você gasta 50 calorias. 15 calorias a mais. 15 calorias a mais fazendo o circuito. Cara, 15 calorias, que isso, cara? 15 calorias sobe, meu? E aí tem os estudos que mostram que o treino de básicos multiarticulares com carga vai gerar mais gasto calórico. Entendeu? Então, porque você vai mobilizar mais carga, né? Vai mobilizar mais carga. O volume total é maior, né? A massa muscular envolvida é maior, né? Mas, cara, o gasto energético... Mas aí eu vou te falar uma coisa, o Belmiro me corrija se estiver errado. Deve ter mais ou menos 1 mês, cara, não sei se foi na British Journal, saiu um estudo mostrando que o exercício e a importância dele para o emagrecimento é praticamente zero. É mais metabólica, né? Não é para emagrecer, não. Cara, emagrece. Na verdade é o seguinte, Pet, saúde, no frigir do ovo desses 20 anos estudando essa parte de emagrecimento, cara, o importante é o seguinte, o exercício é importante para o emagrecimento? Eu falo que não. Eu falo que não. Dieta, você fala, né? Eu falo assim, cara, qual a função do exercício? A função do exercício é que você tenha perda de peso com saúde. Mantendo massa magra, né? Então você tem uma condição de saúde ali por causa do exercício. Sensibilidade à insulina. E você fazer exercício te permite manter o peso perdido por um prazo longo. Essa é a diferença do exercício. Não é o que o exercício vai te emagrecer. As pessoas erram aí. O que vai te emagrecer, cara, é a redução da ingestão calórica. Acabou. Aí é óbvio que, pô, Simão, mas posso comer 300 calorias disso e 300 calorias, 400 de outro? Sim, tudo bem, você pode ter essas variáveis na nutrição, mas, cara, você tem que ter um controle energético, não tem jeito, né? O exercício vai te ajudar a gastar um pouquinho mais de energia, mas o mais importante é que o exercício vai te criar uma rotina. Quando você cria a rotina, a tua alimentação ela também entra numa rotina. Quando você consegue manter essa rotina, cara, aí é o decorrer do tempo. Um hábito puxa o outro, né, hábito Simão? vai puxando o outro, cara. Eu lembro sempre da palestra do Simão no Arnold falando disso. Ele começa assim para polemizar. Eu polemizo falando assim, eu realmente faço para polemizar. Eu falo assim, 2 coisas não servem para emagrecer, dieta e exercício. Cara, e a resposta é muito simples depois da aula, porque assim, dieta não é dieta que emagrece, é a tua mudança de comportamento alimentar. É a mudança frente à comida, né? Exatamente. É porque não adianta ter a dieta mais linda, maravilhosa, se você não consegue seguir. Exatamente. De manhã eu como castanha do Pará, de tarde eu como não sei o que, de caju, não sei. Cara, é muito bonito isso do nutricionista. Tem nutricionista, me desculpa, que viaja nas paradas. 22 gramas e meio disso, 40... Meu irmão,
A pessoa normal, o que você come, cara, no dia? Arroz, feijão, macarrão. Você gosta? Não, então vamos começar a montar a tua dieta em cima disso aí, cara. Da tua vida real. É o esquema que eu faço aqui, eu faço personalizado, Qual é a tua enfim. vida real? Né? Porque esse negócio de andar com um potinho, isso é coisa da gente que, né? Mas a massa da população não vai andar de potinho com um negócio de batata doce e frango. Simão, eu digo Não pra tem todo como, mundo cara. que a melhor dieta é aquela que tu consegue comprar toda no mercadinho da esquina da tua casa. Que sabe aquele Exatamente, mercadinho? Essa é a melhor dieta que tem que seguir, cara. Exatamente. Então fala assim, dieta não é isso, dieta é mudança de comportamento alimentar. E o exercício? Cara, o exercício é criar o hábito, né? E a melhora da tua saúde. Porque a gente sempre fala, eu sempre falo isso, né? Sou magro e sou inapto. Sou gordo e sou ativo. O que é melhor para a saúde? Ser gordo e ativo. Porque o magro inapto ele tem 3 vezes mais chance de morte do que o gordo ativo. Pô, eu tenho um VO2 abaixo de 25 mililitros por quilograma. Meu irmão, vai morrer cedo. Se o teu VO2 é menos de 25, tu vai morrer cedo. Se o teu nível de força é muito baixo, você vai morrer cedo. Se a massa muscular é baixa também. Então, assim, vários estudos né, mostram a relação do supino, do agachamento. Não é que o cara é mais forte no supino, mas se a minha capacidade de força é maior, minha redução de várias doenças, como por exemplo a hipertensão, ela também é maior. Né? Se a minha força é menor, os meus riscos aumentam. Né? Então, as pessoas têm que entender que, porra, eu tenho que ter a parte cardio, tenho que ter a parte muscular, isso tudo para melhorar minha parte metabólica, né? E a mesma coisa eu também falo, o recado que eu dou para as pessoas muito grandes de massa muscular, né? Eu sou muito gigante. Todo cara muito grande de massa muscular, ele também gera uma sobrecarga metabólica. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que ter um sistema cardio bom, né? Da Scania com um motor de Fusca. Eu sempre faço uma comparação. Pega um Rottweiler e pega um Poodle. Né? Um Rottweiler dura 9, 10 anos e normalmente o Rottweiler tem morte súbita. Porque a massa muscular dele é muito grande. Tu pega um Poodle, vai 18, 19 anos ficando cego, aleijado, todo, mas tá lá, vai ficar. Gato, pô, vive pra caramba. Gato é pequenininho ali, então, vive pra caramba. Quanto maior você é, independente se é gordura ou massa muscular, mas se você é muito grande, muito pesado, né, teu tempo também encurta. Ainda bem que eu tô na linha do magrinho agora aqui, tô aqui, baixei bem o peso. Eu tava falando... Eu busca de encurtar esse mentira. Não, baixei bem aqui, As pô. pessoas de 100 anos são grandonas? Cara, todas são muito magrinhas. E né? pequenas. Pequenas, exatamente. Todo cara... Mas aí tem que pensar, meu amigo. Melhor morrer grande. Melhor morrer grande. Aí é opção de vida, você, né? Não, cada um, exatamente, cada outro é quadrado aqui, porra, show de bola. Opção de vida. Não, então é isso, né, Simão? Porque o pessoal gosta de reinventar a roda, né, Gosta cara? de reinventar a roda, Gosta de reinventar a roda. Fica em loop, né? Tanto na área da nutrição quanto na área da educação. Isso, fica nessa briga, cara. O 3 de 8 é uma coisa muito doida, né, cara? Porque assim, você fala assim, por que 3 séries? Mesma coisa que Saci Pererê, Papai Noel, mesma coisa. Porque o Delorme determinou lá em 1940, 3 de 10, era 3 de 10. Porque o cara, em 1942, quando foi? 1940, o primeiro estudo, acho que 48, que eu tenho aquele impresso, antigão, né? Acho que, assim... Era 3 de 10. 3 de 10, que falava assim, a cada série você aumenta a carga, não sei o quê. Cara, e as pessoas seguem isso em 2022 a mesma coisa. É muito desde sempre, né? Eu falo sempre assim, 3 séries não é legal, cara. Sabe por quê? Porque é número ímpar. Segunda cabala traz coisa negativa, não é legal. 7. Então se faz 2, 7, 4, 6. Porra, 10, por que 10? Cara, eu não sei, cara. É um número mágico, é igual fisioterapia. Quantas sessões de fisioterapia? Porque dá pra 10? contar nas mãos. Então, assim, é tudo cabalístico, né, cara? É cabalística a parada, mas não tem sentido isso. Mas as pessoas utilizam, né? E tem nem que bota 3, 7, 10, 3, 7, 8 do começo ao fim. Mas eu te falo, se a pessoa tem um grau de condicionamento baixo, se a pessoa é um cara normal de academia, fizer 3 de 8, 3 de 10, melhora. Podia fazer minha coisa melhor? Poderia, mas o cara melhora do mesmo jeito. É o que eu falo, mesmo fazendo merda, o cara melhora com a musculação. Impressionante. Ó, temos aqui uma pergunta aqui para você, Simão. Eu até emendo numa outra que então, eu ia vamos lá. fazer há um tempo atrás, mas que se relaciona a essa... Veio. Então, o Ronaldo está perguntando em relação à sua orientação. Né? Então, vou fazer a pergunta dele e vou emendar já na minha também, que você já fala já. Ele está falando assim, que particularidade dos seus orientadores de mestrado e doutorado você levou para sua vida? Então, ele cita o Cláudio Gil, você sempre fala que o Cláudio Gil foi super importante, né? E o Paulo Farinati. E aí, depois eu queria que você emendasse e dizer hoje o porquê que alguém deve buscar um mestrado ou doutorado na área da educação física. Porque a galera fala, quero fazer o mestrado. Eu lembro... Chega a mim.
E aí, o que você quer estudar? A pessoa nem sabe. O que você me indica de eu estudar? Eu falo, cara, primeira coisa é você achar algo que te interessa. Mas qual o propósito de fazer um mestrado e um doutorado hoje? Mas primeiro responde aqui da questão ali do que você trouxe do Cláudio Gil e do Paulo Farinati para tua vida. Então, assim, na verdade, quando eu estava na Gama Filho, o Cláudio apareceu na Gama Filho, me grudei logo nele, porque, porra, ele era um cara dessa área e ele se interessava por trabalho de potência, na verdade, na época. E aí, como era ligado à força, acabei me ligando com o Cláudio. Primeiro, o Cláudio é um cara... Podem falar, quiser falar o que quiser falar dele, mas é um cara inteligentíssimo. Ele é um cara muito acima da média. É muito acima da média. O Cláudio tem um outro lado que ele é muito bom, cara. Ele sabe publicar, sempre soube. O Cláudio Gil sempre soube publicar. Então, ele sabe montar o artigo para aquela revista que ele quer publicar. Ele é inteligentíssimo nisso, né? E escreve muito bem. E peguei a linha dele. Tanto que eu passo para vocês a mesma coisa. Eu falo assim... Ele botava você para revisar. Qual revista você quer publicar o teu material? Eu penso na Journal of Strange. Então, cara, se você quer publicar nessa revista, começa a ler os artigos dessa revista para entender como é que você vai publicar nela. Né? Então, isso eu peguei do Cláudio. Quando chega o Paulo, cara, o Paulo foi orientando o Cláudio. Né? Não sei se as pessoas sabem, mas o Paulo Farinati foi orientando o Cláudio. O Paulo tem uma linha muito parecida com o Cláudio Gil. E também, inteligentíssimo, acima da média, né? Mas eu tenho que agradecer um cara no meu mestrado e no doutorado, que chama Wallace Monteiro, que foi o cara que teve paciência comigo de sentar do meu lado para me ensinar a escrever, para me ensinar a organizar um artigo. Então, assim, a gente às vezes tem os orientandos, mas os orientandos deles também, né, que são teus amigos ali, eles te ajudam. Então, acho que eu acabei, cara, não tem como eu fugir, né? A gente acaba pegando muito do teu orientador e passando à frente. Hoje eu me enxergo, muita coisa, eu faço a mesma coisa que o Paulo, a mesma coisa que o Cláudio. E o que você tenta melhorar? Coisas que na época você talvez não tenha gostado, você, né, tenta mudar. Eu acho que basicamente é isso. Qual foi a outra pergunta que ele fez em relação... O propósito de alguém, por exemplo, especificamente da educação física. O cara... Eu acho assim... deve fazer mestrado quando? Eu acho que você só deve fazer o mestrado quando... Mas o que é que o mestrado ele tem dois problemas hoje, Belmiro. Você pode fazer o mestrado. Acho que você pode fazer o mestrado por várias razões. Por que você quer fazer o mestrado? Eu quero fazer o mestrado porque eu quero ser professor universitário. Então, bem ou mal, ainda o MEC reduziu isso, tá? Para mostrar que a educação está piorando. Antigamente, né, você tinha que ter 50% do corpo docente de mestres e doutores. Hoje não precisa mais. Hoje é 50% de mestres, né, não mais doutores. Então, se você quer trabalhar como professor universitário, você tem que fazer o mestrado. Então, beleza, vai fazer o mestrado. Quer trabalhar com pesquisa? Quero trabalhar com pesquisa? Cara, quero trabalhar na área de pesquisa? Cara, o mestrado ele é muito mais difícil que o doutorado, porque é ali onde você vai aprender a desenvolver pesquisa. Né? Não, quero fazer um mestrado para me qualificar. Eu não sei, eu diria que não, porque essa qualificação, acho que dentro do mestrado, ela não vai te dar essa qualificação de mercado. Né? Talvez o mestrado profissionalizante. Talvez o mestrado profissionalizante hoje que cresce. Mas na nossa área ainda, é engraçado, tem muita resistência em relação ao mestrado profissionalizante. Hoje eu sou extremamente a favor do mestrado profissionalizante. Até porque eu acho que a gente tem que desenvolver produto. Né? E produto para que esse produto, né, seja desenvolvido e você crie melhora no mercado com o produto. Mas a nossa área ainda é resistente a isso. Infelizmente. Mas vai mudar. Vai mudar porque é uma tendência. Vai mudar. Fabrício Miranda mandou aqui, pergunta aqui, Simão, conta a história quando o Cláudio Gil pediu para sair da sala dele, verdade. Voltar e decidir o que queria da vida. Talvez tenha sido diferencial na sua vida. Boa pergunta. Então vamos lá. Eu tenho que agradecer ao Cláudio, porque eu era coordenador de academia, eu trabalhava com personal, eu dava aula de ginástica, era que nem um maluco, pegava a moto, dava personal no Leblon, daqui a pouco estava em Ipanema, daqui a pouco estava na Barra, daqui a pouco estava no Recreio, tudo de moto, igual um maluco. E fazia o mestrado, ainda dava aula na Gama Filho. Eu era professor da Gama Filho. E aí o Cláudio começou comigo, cara, e eu não andava. E aí um dia o Cláudio, me lembra como se fosse hoje, falou, quero conversar com você. Ele me botou dentro de uma sala, ele ficou na minha frente e falou assim, Simão, eu gosto muito de você. Ele falou assim mesmo pra mim, eu acho você inteligente, eu acho você que... Ele falava sempre que eu tinha uma inteligência emocional muito grande. Ele falava assim, você tem uma inteligência emocional muito grande, você sabe se relacionar e tal, mas pro que você quer no mestrado, para mim não serve. Então eu vou te dar duas opções.
eu vou levantar daqui e vou te dar 5 minutos para você pensar. E eu fiquei olhando pra cara dele assustado, né, Cláudio Gil. Eu falei assim, vou te dar 5 minutos. Ou você larga tudo e se dedica ao mestrado, ou a partir de agora eu não sou mais teu orientador. Levantou e foi embora. E eu fiquei 5 minutos dentro da sala. 5 minutos depois ele voltou. Ele falou assim, o que você decidiu? Eu falei assim, eu vou largar tudo. E larguei tudo. Larguei tudo. Larguei coordenação, larguei personal, larguei aula de ginástica. Ficou só com bolsa? Só fiquei com a Gama Filho. Ah, não, dando aula na Gama Filho. Até porque minha bolsa era da Gama Filho. A Gama Filho que tinha me dado bolsa para estudar. Cara, sei lá, meu salário caiu, sei lá, 80%. E eu fiz o mestrado em 6 meses. Nesse momento que o Cláudio Gil me deu o deadline, eu consegui fazer o mestrado em 6 meses. Levei 4 anos e meio enrolando o mestrado, mas nesses 6 meses... Ah, foi a parte boa que você falou dos 6 meses aí do mestrado. Foi a parte boa do mestrado. Foram os 6 meses que daí, cara, realmente eu consegui alavancar. Talvez se o Cláudio Gil não tivesse me dado aquele esporro, talvez eu seria um merda perdido aí pelo mundo. Né? Mais um. Né? Mas ele realmente... É o que eu te falo, às vezes você pega um cara pela frente, cara, que te dá esporro e às vezes você fica puto com o cara. Né? E na época até fiquei puto com ele, fiquei chateado com ele, fiquei triste, porque assim, eu gosto do Cláudio. Mas depois, cara, engraçado, o tempo passou, eu falei, cara, se não fosse o Cláudio, eu não seria hoje quem eu sou. Tive que encontrar um cara na minha frente e falar assim, mas o que tu quer da tua vida? Tu quer essa merda mesmo ou tu não quer? Só que ele é educado, ele não falou assim, né? O Cláudio não. Né? Mas é mais ou menos o mesmo, o que tu quer dessa vida? Quer fazer porra nenhuma, o que tu quer fazer? Vamos lá, decide o que você quer. Cara, agradeço ao Cláudio. Mudou minha vida. Mudou minha vida. Assim como tu deu uma puxada nele também. Assim como foi com o Belmiro. Mas o Belmiro, assim, a puxada no Belmiro não foi nessa questão. Já tive alguns alunos que eu tive que fazer isso. Falaram assim, cara, o que tu quer da tua vida? Me diz o que você quer fazer da tua vida. Alguns desistiram. E outros caminharam. Né? E você tem outra figura também que foi importante também para a tua formação, mais na área prática de cursos, e que hoje foi para a área do marketing, né? O Ney. O Ney. Então... Eu tenho 2 caras na minha parte prática, né? O Ney Pereira, isso em 1985, Belmiro. Eu lutava judô ainda, o Ney me conhecia, e eu fazia odontologia na UF. Pô, essa história eu não sabia não, tu fez odontologia? Eu fui do Colégio Militar do Rio de Janeiro e não passei para a Escola Naval, não consegui entrar na AFA, fui reprovado pela Vista, porque naquela época vinham mais vagas, nem sei como é que funciona hoje, mas vinham mais vagas para os colégios militares, né? Então eu era do CMRJ, fui do Colégio Militar de Curitiba e tal. E aí eu conheci o Ney na academia. O Ney era meu professor de academia. E aí eu treinava musculação, fui pegando amizade com ele. E ele falava assim, cara, larga odonto pra fazer educação física. Eu falei, Ney, tá maluco fazer educação física? Eu morri de fome. Ele falou assim, não, cara, faz educação física, tá no teu sangue. Eu falei, você tá maluco, cara? Quero morrer pobre não, dando aula em escola. Eu falava isso pra ele. E aí ele falava, não, cara, mas presta atenção, se você faz o que gosta, você vai conseguir crescer. E o Ney, a gente começou a sair e tal. Porra, não fui fazer educação física por causa do Ney? Eu larguei odontologia. Por causa do Ney Pereira. E aí o Ney, fui monitor dele na faculdade, e o Ney foi meu mentor naquela época. E aí o Ney montou uns cursos na época que era... não vou lembrar o nome, como é que era o nome do curso, mas assim, eram vários modos, eu comecei a dar aula, comecei a coordenar. E aí fui, cara, e aí fui crescendo. E outro cara que me fez crescer muito na prática também foi um cara chamado Nelson Carvalho. Pô, Nelson Carvalho, fantástico, assim, pessoa fantástica. Faleceu, né? Uma pessoa, mas eu tenho um carinho pelo Nelson muito grande, porque... Ele pegava a educação física e ele era fisioterapeuta. Então, ele juntava isso. Então, pegava, às vezes, um cara com dor lombar, com hérnia, compressão, agachamento. Como isso? Vamos agachar que você vai melhorar a dor. Cara, era... E o Nelson era extremamente prático. Não tinha nada acadêmico. Mas, engraçado. Ele fazia e dava resultado. Eu aprendi muito com ele também. Eu tenho uma história com o Nelson, Simão. Eu lembro quando ele estava fazendo o tratamento, né, pro câncer. Eu toquei, a gente acho que teve um almoço, né, para arrecadar fundos e tudo mais. E eu toquei na banda junto com o Fabrício e com os amigos. A gente tocou a banda do Fabrício e a minha banda lá na época do almoço. Então, eu toquei no show lá, foi uma coisa que marcou bastante. Eu vim conhecer o Ney depois de anos falando sobre posicionamento como professor, marketing, né? É interessante que o Ney era o cara da musculação e de uma hora para outra, né? Você sabe, você pode falar melhor do que eu. Ele virou uma chave e meio que saiu da educação física
e foi ensinar as pessoas como falar, como se posicionar em palco, como gesticular, como gravar aulas. O Ney, assim, como professor dando aula, ele tinha uma capacidade de dar aula muito grande. Tanto que quando eu comecei a dar aula, eu meio que copiava o Ney. Né? Eu tentava fazer a mesma coisa que ele. Porque quando você vê alguém que vira ali o teu ídolo, né? Você fala assim, vou copiar aquele cara. Tu acaba copiando, não tem jeito. Só que com o tempo você vai se moldando, né? Você vai sofrendo outras influências, você vai se moldando. Mas no começo, eu dando aula, era igual o Ney. Então o Ney tinha uma oratória muito boa, o Ney sabia dar aula muito bem. E engraçado, nada disso estudado. Era dele. E aí depois ele foi para a área de marketing, não sei o quê, e bombou, né? Tem livro, né? Foi para a FGV. Eu assisti algumas aulas dele de posicionamento em aula online. Algumas coisinhas, alguns vídeos que ele postava. Até se aproximar da câmera, o gesticular da mão. O que você deve fazer? É impressionante, você realmente... Mas eu tive muitos bons professores, Pérez. Se você me perguntar assim, mas outros professores... Cara, muitos bons professores. Gama Filho, na época, era referência. Então, assim, eu tive um professor de anatomia chamado Sérgio Guida. Cara... Eu fui aluno do Guida também. Fui a Guida também. Foi a Guida na pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação que não tinha nada a ver com nada. É mesmo? Porque, assim, eu sempre fui estagiário da musculação. Fiz musculação a vida inteira, treinava, só lia sobre musculação. Aí, quando eu me formei, eu falei assim, vou fazer uma pós... Mas vou fazer uma parada diferente. Aí eu fiz a pós do Guida, em ginástica postural. Nunca usei nada. Ginástica postural. Que era o treinamento funcional aí que a galera vende, enfim. Então, assim, você tem noção como era a anatomia na minha época, ó. Você entrava às 7h30 da manhã e até 12h30. Tu almoçava, voltava para anatômico, ficava até às 6 horas da tarde. A aula do Guida. À tarde, a gente tinha aula com ele de manhã inteira. À tarde, a gente voltava... Aí ele tinha vários professores assistentes naquela época que ficavam te ajudando ali no anatômico. A gente tinha, se eu não me engano, era 12 horas semanais de anatomia. Anatomia 1 e 2. Hoje acho que são 2 horas de anatomia, uma coisa assim. Surreal, a diferença é absurda. O Pedro Lopes está falando aqui, acho que é interessante a gente voltar a essa questão do concorrente. Está falando, de circuito para emagrecer, né? Da tendência dos personagens trainers em prescreverem circuito para emagrecer. E a questão da opção de como juntar o treino aeróbico e a musculação, né? Em relação a gasto calórico. Tem estudos até que estudam antes, no meio e depois, né? Então... Mas fala aí que eu tenho minha teoria sobre aeróbico antes e depois. É uma teoria importante, fala aí. Mas vamos lá. Vamos falar. Eu mesmo tenho publicação, né? Temos. Algumas, né? Então, assim, se eu pensar só no gasto energético, se eu devo fazer aeróbio antes ou depois? Não muda nada. Se eu pensar, até durante, né? Você pode jogar no meio. Posso fazer antes, posso fazer durante, posso fazer depois, posso fazer... dividido, 10, 15 minutos de aeróbio antes, treino força, depois faço mais 10 minutos de aeróbio no meio, aí faço treinamento de força, aí volto, faço mais 10 minutos lá, 15 minutos, né, de aeróbio no final. No final de 1 hora, o gasto energético é similar. Né? Então, assim, se eu pensar em emagrecimento, né, não vai mudar nada a minha vida. Mas se você pensa em aumento de massa, aí você tem que pensar assim, por onde eu vou começar? Qual é a tua prioridade? Então, não, minha prioridade é aumentar a massa magra. Então, se a tua prioridade é aumentar a massa magra, começa pela força. Não, minha prioridade é aumentar minha capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória, começa pelo aeróbio. Né? Então, se puder fazer separado, seria melhor? Eu digo assim, se você pensa já num nível mais elevado, se você puder fazer separado, é sempre melhor. Porque daí não tem uma influência, né? A concorrência, né? Aí vira combinado. Aí vira um combinado. Exatamente. E flexibilidade, né? Treino de flexibilidade. Fazer alongamentozinho Miguel é flexibilidade, é treino de flexibilidade, Simão? Não é. Então, assim, se você me pegasse há 20 anos atrás, meu amigo, eu falaria para você que fazer alongamento não servia para nada. Mas hoje, até pela vivência no futebol, né? E talvez também ficando mais velho, eu considero a flexibilidade extremamente importante, um componente da aptidão física, né? Da questão de saúde, acho extremamente importante. Mas aí eu falo assim, né? Vou fazer alongamento, tá? Mas o que você vai fazer? Não, eu faço aquele negócio 3, 4 segundos, um braço, no outro. Cara, então é melhor não fazer. Ou você faz bem feito, ou é melhor não fazer. Então, pensar na flexibilidade como uma sessão de treino de flexibilidade. E se for treinar flexibilidade, aí fazer antes da musculação prejudica? E aí eu te digo, de forma aguda, a literatura mostra que cai o desempenho da força. Mas
efeito longo prazo, se você já tem um grau de treinamento elevado, tanto em força, em flexibilidade, não vai influenciar negativamente, não. Negativamente não, né? Mas os ganhos não são os mesmos. Por Os exemplo, ganhos aquele estudo talvez- mostra, nosso até mostra do isso, pós-doutorado, de 16 semanas, né? Do meu pós-doc, na verdade, meu primeiro exatamente. pós-doc. Não tem jeito. Na verdade se eu faço trabalho de flexibilidade intenso, vou gerar fadiga. Quando eu for trabalhar força, vou estar com um certo grau de fadiga. Seja neural, seja metabólica, eu vou ter um grau de fadiga. Meu desempenho vai ser menor. Se eu fizer sempre assim, é óbvio que eu não vou conseguir chegar naquele ápice, né? Eu sempre digo, se você puder treinar separado, melhor. Agora, um cara normal de academia... Pode fazer, né? Escolher prioridade, mesma coisa, prioridade. né? Aquele cara, mas o que você fala que é um cara normal de academia, cara? Eu brinco sempre. O cara normal de academia é aquele cara que vai na academia 3 vezes ou 4 por semana, faz o 3 de 8, não tá com aquele objetivo estético. Aí não tem problema nenhum. Ô, Simão, você conhece... Eu tenho uma teoria. A teoria do concorrente. A teoria do concorrente. É a teoria do concorrente. Qual é a teoria? É a teoria. Lá vem. É a teoria. Já tô rindo, já. Já tá rindo. É a teoria é o seguinte, é a teoria do melecão da academia. Que é o seguinte. Olha só, pro cara de academia, fazer aeróbio antes ou depois não vai ter tanta diferença assim. Não vai ter diferença, Não, vai? Não. Então faça depois, por favor. Sempre depois. Eu acho que você deve falar nas suas palestras. Ó, faça sempre o cardio depois. Já tô imaginando por quê. Porque Faça... o cara transpira pra Meu irmão, que coisa nojenta. Meu irmão, o cara vai... Imagina o seguinte, tu vai lá, faz um hit, 15, 20 minutos de tiro. E aí... que fede é cachorro molhado, né, aí depois tu desce pro supino. Aí fica aquele banha bagulho. Tudo, E o cara não leva uma toalha, sacou? Porque o cara é sem noção, sacou? Verdade. Ele não tem noção. Aí ele vai lambuzando a academia toda. Eu lembro porque, assim... Na companhia atlética, assim, não vou falar o nome da pessoa, mas na companhia atlética. Ele sabe quem é. Eu era treinador. Eu era treinador. Aí tinha um melecão mor da academia. Era um cara que ele chegava lá, cara, ele sem sacanagem, ele fazia acho que 1 hora e pouca de esteira. Derretia. Ele ia com uma camisa, que era a mesma camisa. Guardava no armário, né? Cara, sei lá. Na Petrobras tinha um desse também, quando eu trabalhei na Petrobras. Ele guardava a mesma camisa todo dia no armário da Petrobras. E aí eu já chegava com o menino da limpeza, eu falei, pô, olha só, o melecão tá aí, meu irmão. Vai seguindo ele aí. Vai limpando. Vai limpando, porque o cara é sem noção. E, cara, era uma parada meio gosmenta, assim, sacou? Então eu falei assim, caraca, meu irmão. Melhor fazer depois. Faz depois, cara. Faz depois. Embora, por favor, banho. olha só, com os amiguinhos da academia, por favor, faça o teu cardio depois. Acho só pra galera entender essa questão do concorrente. Se você faz só flexibilidade, você tem um ganho, vamos dizer, ótimo, o máximo do treino de flexibilidade. Se você faz só força, você tem um ganho ótimo de força. Quando você faz os dois, principalmente na mesma sessão, você continua tendo ganhos nos dois. Sim, mas não seria o máximo. Só que o ganho não seria consegue máximo. otimizar. Só que é melhor você ganhar dos dois do que só ganhar flexibilidade ou só ganhar força. Né? Então, exato. Assim, na minha concepção, seria mais ou menos essa a questão do... Isso se aplica ao aeróbico também. Ô, Simão, uma outra coisa também que eu vejo é o seguinte, a gente sabe que, pô, tanto treinamento de força, musculação tem um benefício do cacete, quanto treinamento aeróbico. Eu fico muito chateado ainda porque eu recebo muita pergunta, assim, lá no Insta, né? Assim, o que é melhor para o emagrecimento? Ou então do tipo, eu preciso fazer aeróbico para emagrecer? A pessoa pergunta. Ou então ela pergunta, eu preciso fazer musculação para emagrecer? Então, assim, por que as pessoas se limitam, assim, em querer fazer só uma coisa, só fazer o que gosta? Porque eu vejo que isso atrapalha pra caramba, né, Simão? Mas tem um problema, assim, quem gosta de aeróbio, gosta de fazer treinamento aeróbio, normalmente não gosta de treinamento de força. E quem gosta de treinamento de força também normalmente não gosta de treinamento aeróbio, né? Mas se você me perguntar, por exemplo, mas eu quero emagrecer, qual que eu devo fazer? Cara, tanto um como o outro. É o que você tem os dois, faz os dois. Né? Só que as pessoas se limitam, né, Simão, a querer escolher uma coisa. Mas o problema é o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, eu quero emagrecer, mas ela esquece de outras coisas, né? Por exemplo, quero melhorar minha contratilidade do meu miocárdio. Quero que o meu miocárdio tenha uma capacidade melhor de contratilidade, um coração mais saudável, né? Eu tenho que ter uma capacidade de contração, uma capacidade de relaxamento, né? Treinamento aeróbio. Pô, mas ao mesmo tempo, cara, eu quero ter uma capacidade cardíaca também, de conseguir aumentar minha frequência cardíaca e tal, e vou ter alguns benefícios cardíacos, treinamento de força. O que acontece é que as pessoas têm que entender que os dois treinamentos, eles juntos, não juntos na mesma sessão, mas você fazer os dois treinamentos, eles vão te dar melhoras de saúde, talvez por vias diferentes,
mas ele vai te dar melhora de saúde em vários aspectos. Então, por exemplo, se eu só faço corrida, um exemplo, cara, você pode desenvolver uma osteopenia de membros superiores, por exemplo. Né? Começa a perder massa em cima, né? Perda de massa Então, você vai óssea, perder né? massa óssea. Ah, massa óssea, massa verdade, óssea. massa óssea. Então, cara, aí entra o trabalho de força. Não adianta, cara, mas eu concordo assim, se você gosta do aeróbio, pô, eu gosto do aeróbio. Cara, treina 3, 4 vezes por semana aeróbio, não tem problema. Mas faça pelo menos 1, 2 vezes musculação. Pô, eu gosto muito de musculação e odeio aeróbio. Não odeio aeróbio? Mas tenta fazer 1, 2 sessões de aeróbio por semana. Eu separei assim agora. Eu faço 4 musculação, 3 cardio. Em dias separados. Aí treino cara, todo. Treino direto. Entendeu? Tenta equilibrar isso. Que vai ter melhora na tua saúde de forma diferente. Tem jeito. O que você pode falar hoje, ô Simão? Assim, para dar meio que até para dar um sacode, né? Para aquela pessoa que não consegue ter consistência na academia, assim, porque eu recebo também mensagem, Pet. Adesão, né? Adesão? Adesão. Porque, assim, tem uma resistência absurda para ter adesão. Por mais que a gente saiba que tem benefício X, Y, Z, aqui, aquilo outro, o que você pode falar pro cara que não consegue ter adesão ali? Eu vou te falar uma coisa assim, treinamento não é motivação. Não é motivação. Então, assim, se você pensa em se motivar para treinar, você está morto. Eu tenho que ter motivação para treinar. Esquece. Você vai ser um cara fadado ao insucesso. Você tem que ter determinação. Determinado é diferente do motivado. E de repente determinado cara, eu quero alcançar teu objetivo, quero fazer isso, eu sou um cara determinado. Porque não tem jeito, cara. Eu mesmo, vários dias a gente levanta e fala assim, pô, tô afim de treinar? Não tô afim, mas eu vou treinar. Tem essa. Exato. Se eu esperar motivação, tô morto. Não, eu nunca tô motivado pra treinar, cara, Simão. Eu vou ser muito sincero, eu nunca tô motivado. E às vezes a gente não tá motivado pra ir treinar. Quando a gente começa a treinar, Exato. pum, você vai. Às vezes ir pra academia o cara não se motiva, a ir pra uma beira da praia, a ir pra um parque. Às vezes o cara não está motivado. E isso eu falo que é determinação. Cara, vou fazer. Mas eu não tô afim, foda-se, vou fazer. Não, o meu, Simão, no também meu caso... traçar metas atingíveis também, né? Se o cara quer treinar 6 vezes de musculação, 6 vezes aeróbico na semana, que ele tá começando. No meu caso é necessidade, é uma parada diferente, telhado, entendeu, Simão? As paredes, é a base. No meu caso é uma necessidade. O que acontece? Hoje eu não trato mais a minha ansiedade com medicação, não tomo mais medicação. Mas o dia que eu não vou pra academia... Você sente mal. Não, eu acordo fritando. Então, assim, quarta-feira eu tive uma enxaqueca, que eu, sei lá, a cada 3 meses eu tenho enxaqueca, sei lá. Aí não consegui ir na quarta-feira. Na quinta-feira eu acordei... Eu tenho a mesma coisa, fritando num nível, assim, preso nos meus pensamentos. Eu falei assim, meu irmão, que bagulho é esse? Querendo daquela falta de ar. Eu falei, vou pra academia. E aí chego lá, rasgo no treino... E aí o negócio depois flui, o dia fica bom pra caramba. Coisa com as minhas dores, cara. Se eu ficar 2 dias sem treinar, o terceiro dia eu tô deprimido. Pra você ter uma ideia, cara, esses estudos são da década de 80, depois eu vi esses estudos sendo replicados em 2000 e vi agora 2020 e pouco. Dallas Bed Rest? Não, quantidade de pessoas que frequentam a academia não mudou. É ínfima, né? Quantos por cento só da 3 a 5%. Não mudou. Que isso, Simão? Não mudou. É 3 a 5% só. Não mudou. Se for pensar em atividade física de forma geral... e poucos anos isso não mudou. Porque, na verdade, cara, exercício, as pessoas têm que entender que exercício é chato. Por que o exercício é chato? Porque ele gera rotina. Então você tem que... Aí que eu falo, mas aí entra a motivação. Tudo bem, manipular o treino, né? Fazer de diversas formas a manipulação do treino, isso te motiva. Para isso serve a manipulação, né? Exatamente, para te motivar, né? Mas você tem que ser determinado a fazer. Não tem jeito. Cara, quantas vezes eu botei o kimono sem ter a menor vontade de treinar, mas tem que fazer, cara. Determinação. Ainda mais atleta, né? Atleta. Você acha que atleta de alto nível vai motivar? Você acha que os jogadores lá que você viveu, o cara ia motivar? Vai, cara. Agora, determinado, o cara quer ganhar, quer vencer, tem um objetivo, é diferente. As pessoas comuns, né, vamos dizer assim, os normais das academias, a gente fala normal é meio perigoso, né? Porque o que é normal, né? Cara, tá complicado. A gente tá numa era aí muito bem complicada. Mas vamos dizer assim, os normais de academia, cara, tem que traçar um objetivo. Mas qual é o teu objetivo? Tô aqui, Não, meu irmão, tu é assim, tu não vai para lugar nenhum. Não tem objetivo? Não tem objetivo? Já era. Ô, Simão, sobre essa coisa de normalidade, a Cris Paiva, que ela conduz um podcast conhecido também aqui no YouTube, Vênus, né? Ela falou assim... que ela viu em algum lugar, né? Ela leu em algum lugar e ela citou no podcast. Ela falou assim, você já reparou
que tá todo mundo muito doido e por isso que ninguém consegue perceber que tá todo mundo doido. Pode ser. É mais ou menos Cria isso. outro padrão de normalidade. Tá todo mundo ansioso, todo mundo meu irmão, Padrão de meio normalidade, doido e que não consegue perceber que virou normal agora, é o novo normal, assim, né? Eu mesmo, cara, assim. Por exemplo, eu não gosto de aeróbico, mas eu gosto de fazer. Por exemplo, se você falar assim, faz uma esteira, eu odeio, não consigo. A bicicleta é impossível. O único lugar que eu consigo fazer aeróbico é na praia. É que nem eu com a bike, não, Alan. Eu pego uma bikezinha, eu faço bikezinha, me amarro direto com bikezinha. Eu pego os cachorros, eu acordo cedo, né? Porra, a última vez agora, 6 horas da manhã, eu tava na praia. Eu, os 2 cachorros e gaivota, não tinha mais nada. E os pombos estavam chegando ainda. Os pombos nem tinham nem chegado ainda. Os pombos estavam chegando ainda. Então, assim, eu gosto de fazer 1h e meia de fofa. Faço fofa, ando, corro, pego o coco, jogo pro cachorro. Fofa, pra volto. quem não é do Rio, areia fofa. Correr na areia Se fofa. você falar assim, bota um tênis e corre no calçadão, impossível. Não consigo. Me dói tudo. Dói tornozelo, dói joelho, mas na areia fofa eu consigo. E eu faço. E hoje eu faço até mais. Vou testar isso, que eu sempre gostei de correr na rua, mas você lembra que eu não consigo correr contínuo. Correr contínuo eu não consigo. Balada, então. Mas vou fazendo tipo um fartlekzinho. Faço 2 minutos. Aí tem um coco lá na frente, eu dou um tiro de 30, 40 metros, pego o coco, jogo pro cachorro na água, volto correndo, aí ando mais 1, 2 minutos, aí troto mais 1, 2 minutos. Vou fazendo fast-leg. Ô, Simão, ele tá sequinho. Da época que tu era maromba, tem história engraçada assim de academia? Porra, tem, cara. Chegou a ficar pesadão, né, Simão? Pô, 2 costelas quebradas. Babaca aqui foi fazer a porra de um supino, meti 160 no supino, eu tinha 116 quilos. Não, tu tá quanto agora? Agora eu tô com 88, agora peso de frango. Não, então a gente tá junto. Peso de frango. Peso mínimo, eu falo assim, saca, peso mínimo para homem, 90. Fala, o cara grande, de massa muscular, 90 é o peso mínimo. Para começar. 3 dígitos é o peso ideal, né? Mas pro cara ser grande. Mas como eu sou frango hoje, tô com 88. Mas meti 160 no supino. Aí foi fazer 8. Naquela época eu fazia a mesma merda, 3, 7, 8. Meu irmão, chegou na 7, eu falei assim, será que dá? Dá. Não deu. Colou nos peitos. E eu dentro de uma academia chamada Heavy Dutch, academia enorme. Isso era 1h da tarde, já quase ninguém na academia. E aí eu fiquei com vergonha, né? Aí eu peguei o peso, cara. Eu sei que eu fui rodando pra baixo a barra. Quando passou na costela. Mas aí não... Pois é, quando chegou na costela, eu comecei a fazer assim... Na costela. Quebrei a costela, mano. Mas tava preso e não dava pra virar aqui. O supino grudou no peito. E aí eu fiquei com vergonha de chamar alguém. Aí eu falei assim, vou descer a barra até a barriga e vou sentar e depois eu tiro. Só que tinha costela antes, né? Costela... com vergonha de fazer o barulho. Tá. E aí não teve jeito, eu tive que jogar pro lado. Meu irmão, que barulheira da porra. Já aconteceu bizarro. Agachando também. Tive a contratura no meio do agachamento, maluco. Porra. Vai falar da época que ele era maromba e era mais nervoso. Não, essa parte... Acho que fica em off essa aí. Deixa em off. Eu digo daquelas histórias assim, Simão, do tipo, antigamente, não, o cara comia em pé, comia macarrão em pé porque pra ajudar a ganhar perna. Cara. Tinha umas histórias assim ou não? Tinha, eu comia batata doce dentro da academia. Eu levava batata doce, treinava, no meio do treino eu comia batata e depois voltava a treinar, dentro da academia. No meio do treino. Não era na cantina, porque não existia cantina. Era dentro da academia. Sentava ali e comia batata doce. É evidente que tinha nem piso direito, né, Simão? Era tapete. Era tapete nessa academia que eu ia, era tapete. A academia fedia. Imagina suor no tapete. Consegue imaginar suor no tapete? Ficava um negócio estranho. Ficava estranho. Pior do que tatame, né? Pior que tatame. Puta, fedia. Estamos... Várias histórias aqui, ó. Já viu um cara quebrar mandíbula? Já viu o maluco quebrar a mandíbula? A história da corrente. Maluco fazendo supino, cara. Caiu, desceu, o cara perdeu a mandíbula, foi pra... Quebrou. Arrebentou a mandíbula do cara. Mas aí o cara sobreviveu, ou não? Não, sobreviveu, mas assim, tirou o peso correndo, chamou a ambulância, o cara gritava de dor, o cara apagou depois. A sorte foi que ele apagou. Já vi o ombro sair, fazendo puxada no pulo por trás. Aluno meu, na época, o ombro saiu do lugar. Simplesmente, né, decoapitou, saiu o ombro. Cara, havia muita coisa na musculação. Mas porque tava muita carga ou foi porque só por conta da posição mesmo? Por causa da posição. Faz aquela puxada por trás, né, que nega faz até hoje, né, só que daí faz aquela rotação, era mulher. Meu irmão, quando a cabeça do húmero ficou quase que no pescoço da mulher atrás. Saiu pra cá. Louco, né? Cara, e pra botar no sinistro, lugar? Hein? E pra botar no lugar? Não dava, né?
Cara, eu não lembro da última vez que eu fiz puxada por trás. É um exercício que eu não... mas- puxada por mas trás, fazia desenvolvimento muito, por né? trás. Fazia essa não- merda muito, né? Hoje não se faz Esse mais. foi um movimento que, de certa forma, foi bom para educação física. Foi bom, é. Mas aí que começou essa história de banir exercícios que não precisavam ser banidos. Aí generaliza, aí É. Tudo bem, puxada por trás, desenvolvimento por trás, tem alto potencial lesivo. E assim, custo-benefício é praticamente nulo. É pequeno, né? Se você for pensar num atleta que já faz há muito tempo, você não vai tirar, né? É. Mas realmente, para a população em Em geral, geral, desnecessário. Totalmente desnecessário. Show. Já Vamos vi, ver já vi um cara morrer no judô também, Não, mas... treinando. Ah, Fartou. mal súbito. Mal súbito. Já tive um aluno meu que faleceu também, 16 anos de idade. era na curiosidade, não era desgraça não, Simão. academia. As curiosidades tá dentro de Maromba. É, Maluquice. É curiosidade, né? História engraçada, Já vi pô. de tudo, maluco. Já vi de E aí, tudo. essa época ainda não tinha nem whey no Brasil, né? A época do Maromba. Não existia. Eu lembro quando chegou o whey. Chegou primeiro aqueles meal replacer. Não sabia nem que era aminoácido. A gente comprava 99, alfafa, né, que a veio gente ia no o- jockey. A gente comprava alfafa, aí pegava a alfafa, batia com leite e tomava. Meu pai que fala que treinava com o Alfafa. presidente da federação, que era o Hulk dos Trapalhões, que eles tomavam cachaça durante o treino. Achando que era Eu ergogênico. cansei de ir no, Shot de cachaça. cansei de ir no jockey e tinha ração para animal acima de 500 quilos. Então a gente comprava a ração, batia com leite, que dava para engolir, né? Botava logo e tomava. Cara. Comprava Pra as ver outras se ficava paradinhas do de tamanho cavalo do... também, né? do- Aí eu tá também no devia beijo. vir no Quer ver um- pacote outros negócios Quer ver um de cara que me cavalo influenciou também. muito? A minha geração? Rock Balboa. Sabe Ih, aquele cara, negócio de quebrar de o ovo e tomar o ovo cru? Também já fiz. Pô, fiz muito essa merda. Muito. Sorte que não A teve sorte não salmonela. pegou uma salmonela aí. Eu também fiz isso, cara, Fiz bastante. muito, cara. Pô, parece engolindo um catarro que não acaba. Porque uma clara gruda Mas na eu tenho uma outra. história engraçada, lembrei Horrível. agora. Essa tu vai rir. Tava na Pump Iron, era moleque ainda. E aí todo mundo aplicava esteroide dentro da academia. É academia de maromba, só maromba. Quem tinha menos de 40 de braço não podia treinar. Pra você ter uma ideia. Não, não, Segregação. só- Não tinha que ir um entrava. outro horário. Ah, que isso, Não cara? entrava. Não entrava. 40, meu irmão, 40 Fita de braço. métrica na entrada. Não entrava. Aí, um maluco gigante, me lembro até hoje. Eu me lembro assim, o cara, ele estudava, fazia doutorado em física na FRJ. E eu era moleque, eu tinha uns 22, 23 anos. Aí chegou pra mim e falou assim, porra, Beto, aplica aí pra mim. Eu falei, não, cara, tu trouxe o álcool? Eu falei, não, eu vou passar água aqui. Eu falei, tá maluco, cara? Todos... E ele tomava no meio do treino. Então ele treinava Era até a intra-treino a metade, parada. era intra-treino. Eu falei, tá maluco, cara? Tá louco? Não, eu falei, não, vou aplicar porra nenhuma, não. E aí fui trocar de roupa. Daqui a pouco eu escuto o cara gritando, caralho, socorro, caralho, que merda que eu fiz. Meu irmão, quando eu cheguei, o cara não tava sangrando. O cara tava fazendo desguicho de sangue. Ele aplicou direto no braço, o imbecil. Em vez de ele aspirar a seringa para ver se tinha pego algum vaso, não. E ele todo vaso dilatado, tava treinando. Meu irmão pegou alguma veia, alguma artéria. Eu sei que o maluco sangrava, igual um louco. E ele gritava, pelo amor de Deus, tô perdendo todo o meu Durateston, tô perdendo todo o meu Ele Durateston. tava preocupado com o Durateston. Que viagem é essa, velho? O maluco desesperado. Porra, o cara né, vazando sangue, meu Durateston, tô perdendo meu Durateston. Que na época ter Durateston era difícil pra caramba também, né? Igual agora. Era difícil conseguir, não era tão fácil. Ô, Simão, com veneno, até sem treinar, funciona ou não funciona? Botar uma testo lá em cima, sem Aqui fazer vieram- nada? Essa é uma das polêmicas que lançaram Tem na umas internet. polêmicas aí. Como é é. que Como é você que é? toma um esteroide no sofá deitado, você cresce. Um PH Deus falou essa barbaridade. E a galera continua difundindo isso. Até Se a parado, sem pessoa fazer sedentária nada. tá em atrofia máxima, acamado, pode ser, né? Simão? Assim, se você tá um cara acamado, tá ali no leito de morte, realmente, você fazer o esteroide, ele te gera benefício por causa de reconstrução de tecido. Mas reconstrução de tecido pulmonar, cardíaco e tal, pode até aumentar a tua massa magra? Pode, porque ele vai estimular a síntese proteica. Então, se você tá com uma síntese muito baixa, mas aí eu tô dizendo um cara em estado de enfermidade, né? Agora, um cara numa condição normal de saúde, fazer a utilização é aquela coisa, você Só vai trazer estimula... prejuízo, né? estimula, por exemplo, ali a síntese proteica, mas se você não tem a estimulação pelo treinamento, como é que você vai fazer isso? Né? Então, acho que um cara normal, não. Agora, uma coisa em relação aos esteroides que a gente pode falar que mudou muito também, né? Mudou muito. Então, por exemplo, hoje eu vejo muitas questões das pessoas fazer a utilização de esteroide para você manter o teu equilíbrio hormonal. Cara, eu acho extremamente válido.
Óbvio, com acompanhamento médico, fazendo os exames, com a parte nutricional. Uma modulação mais... Uma modulação hormonal, cara, é fundamental. Porque uma coisa que eu também falo, o cara faz dieta, faz exercício. Cara, mas se a tua parte hormonal ela tá desequilibrada, você pode fazer o diabo que você não responde. E aí eu vou te falar em causa própria. Naquela época lá, quando eu estava com 47 anos, eu comecei a engordar, treinando, dieta. Comecei a engordar, cara, não parava de engordar. E ele sabe, o médico lá, doutor Rodrigo Mauro, Doutor Rodrigo. né? Pô, Simão, passa lá no consultório. Eu falei, não, cara, tá maluco, é muito caro. O cara cobra uma fortuna, né, para os normais, né? Ele falou, não, vai lá, cara, gosto de você, eu vou fazer. Quando eu fiz os exames, que eu fui ver minha parte hormonal, eu tava morto. Eu tava fazendo andropausa, então eu tive que fazer reposição hormonal, e hoje eu faço modulação. Então você pega muito cara aí com 40 e poucos anos que engorda, risco cardíaco aumentado, risco de câncer aumentado, risco de câncer de próstata aumentada, por não conseguir, por ter preconceito em fazer uma reposição hormonal e fazer uma modulação hormonal. É uma coisa muito mais aceita para mulher, né? Muito mais aceita pra mulher. Quando a gente fala de atleta, cara, a dosagem que um atleta faz é uma coisa surreal, né, cara? É surreal. Um atleta de alto nível. Mas daí é outro mundo que eu nem vou me meter, né? Já é um mundo que eu já nem domino mais. Né? O que eu tô vendo aí, não sei se é verdade dos caras, né? Que os caras parecem que estão mais conservadores, reduzindo um pouco a dose. É mesmo? Não tá mais aquelas doses. Né, Mas até uma galera quando eu estudava, a fisiculturista usando 6.000 miligramas por semana. Faz a conta aí, cara. 6.000 miligramas por semana, faz a conta. É surreal. 6 gramas, né? Se você pensar que um Durateston, tá, tem 50 miligramas, um Durateston de 1 ml. Dura 250 miligramas. Não, a Durateston são 250. 250 miligramas, 1 ml, não é isso? Isso. Cara, imagina quantos Durateston maluco desse toma numa semana. 4. Assim, 6 vezes 4, 24. É louco, 24, né, cara? 24 é louco, né? Então, assim, se você me perguntar se for assim... DEC é muito mais, né? Porque aí é 50 miligramas mesmo. Se for... Mas assim, não, posso tomar que eu vou crescer. Não vai, meu irmão. Se você não estimular, não cresce. Não tem como. Hoje a tua modulação hormonal, você faz o que? Creme? Faz injetável? Qual é o melhor? Engraçado, né? Eu tentei o creme, mas não me dei bem. Me dei super mal com creme, né? Numa boa farmácia, de qualidade, eu utilizei o creme e me dei super mal. Engraçado, minhas enzimas hepáticas alteraram muito, coisa que não altera com o injetável. É estranho. Pois é, não altera. E outra, cara, não senti nada de benesse, de treinamento, de motivação. Até porque quando você tá com a parte hormonal ruim, né, cara, aí você falou das ansiedades, desenvolvimento de ansiedade, depressão, tristeza, isso pode ser tudo uma coisa hormonal. Muita gente trata isso com alguns remédios, né, os famosos remédios aí que todo mundo toma, e às vezes, cara, ali é uma parte hormonal tua que tá baixa, você recupera isso, Eu tava entrando numa transição ruim, parecia uma depressão, mas não era. E quando eu comecei a fazer a reposição hormonal, acabou, cara. Essa semana eu vou trazer tem um convidado, o Dr. Nardo Urix, e aí a gente vai falar. A gente fez aquele curso. Que a gente fez um curso e aí vem trocar uma ideia comigo essa semana Mauro aí. Também passou um estudo, não tem muito tempo, de redução de câncer de próstata com a utilização hormonal. Né? Então, assim, óbvio, né? A gente está falando de hormônio dentro de um padrão fisiológico. Ficar naquela faixa, dosagem, não? né? 4.000. Eu estou falando entre meu limite inferior e meu limite superior, a minha dosagem hormonal ela tá ali dentro daquele range ali. Então, isso aí sim. Agora, quando fala de atleta, aí é loucura, né? Eu sei que eu já fui atleta, fiz muita merda também, né? Então, assim, a gente sabe que faz muita merda, mas pode ser que um dia a conta chegue, né? Não sei, né? Não, mas eu te falei, hoje as doses estão... Eu tenho reparado que a galera reduziu bem. Estão um pouco mais conservadora, pensando um pouco mais na saúde. Eu não sei porque eu não acompanho mais isso. Tiveram alguns casos de morte precoce. Não vamos dizer que é do esteroide, mas de grandes nomes do fisiculturismo. Caras bem grandes que morreram precocemente. Pode ter acelerado, associação, a passagem. Tem alguma associação. Porque morre de problema vascular, morre de alguma Mas o próprio Alex Outomaior que você falou, se eu não estiver enganado, foi no doutorado dele que eu ajudei. Foi, a gente publicou junto. Não foi? Foi. Foram avaliados 10 culturistas, cara, na época, que faziam dosagem alta, e teve lá um padrão de dosagem. Fizemos um teste ergométrico, todos os 10 com problemas. Cardíacos. Geral. Cardíacos.
Aí tinha cara que marcava, tinha 70 substâncias pra marcar. Que tinha cara, feito uso, o cara fazia assim, ó. Louco. Tanto que a gente publicou esse artigo na Journal of marcar com Strength. X do lado da substância. Isso eu posso dizer que acho que foi o único que eu me lembro, que assim, foi o único artigo que a gente escreveu que os 2 revisores não perguntaram nada, publicou direto. Acho que o assunto era tão relevante que os caras nem perguntaram, foi aprovado sem revisão. Esse do anabolizante? Foi publicado na Journal of Strength Condition Research. 2010 ou 2009, eu acho. 2009, 2010, não lembro. Mas, cara, a gente mostrou os culturistas todos, é impressionante. Eu já vi um estudo sobre, em relação à incidência, acho que foi um follow-up de, sei lá, 30 anos de usuário de anabolizante. E a maior incidência não era de problemas vasculares, cardíacos, era problemas psiquiátricos, depressão, ansiedade, porque o bagulho mexe pra caramba lá, mexe com a psique. Ainda tem essa parte, né, de alta incidência. Exato, incidência mexe bastante. Mexe muito. É porque a galera acha menos relevante, né? Porque, vou desenvolver um problema cardiovascular, ou vou desenvolver um problema psiquiátrico, a galera não liga muito, né? A gente vê até pelos meus pais que são da área de psicanálise, psiquiatria e tal, a gente vê que a procura por esses profissionais de saúde é bem baixa e cada vez... É o que você falou, né? É o que separa aí o veneno do remédio e a dose, né? O cara que usa ali... O cara que fica naquele range ali do ideal, tá tratando do negócio. Agora, superdose, o negócio... O culturismo é outro mundo, né, cara? É outra parada. Eu sei porque eu vivi esse mundo. Então, eu cheguei a ter 45, 46 de braço. Então, quando eu olhava pra um cara que tinha 38 de braço, eu achava aquele cara um merda. É muito louco isso na tua cabeça. É muito louco. Então, assim, o mundo do culturismo, quando você vive... porque você começa só a viver com aquele público, começa a viver, tu fala assim, cara... O que é o padrão de normalidade? Você começa a ter o padrão de normalidade, ser um cara com 50 de braço, ter 1 metro de coxa. E a questão da comparação entendeu? Tá presente o tempo todo. E a gente se compara o tempo todo. A gente se compara. Né? É muito engraçado, 2 maromba passando, né? Não tem como um olhar pro outro. O maluco dá uma comparada, não tem jeito, não tem como. Né? A gente vai no Arnold, né? É muito engraçado isso. Mas é um outro mundo. Você fala assim, um mundo melhor ou um mundo pior? Eu já vivi esse mundo, hoje eu não vivo mais. Mas é o mundo, tem o seu mundo, é o mundo. Vou questionar esse mundo? Não vou questionar o mundo. E falando nisso aí, quando o Arnold vai ser online, vai ser ao vivo? Como é que vai ser? Online e ao vivo. Sim, online ao vivo. Você pode comprar, assistir online. Presencial, você vai ter você vai estar presencial lá, vocês vão estar palestrando pra galera. Mas essa mesma palestra ela é vendida online. Para as pessoas que não quiserem ir no presencial, vai assistir online. É o mesmo sistema que eu uso aqui para fazer o que a gente tá ao vivo aqui, né, Simão? A gente tá ao vivo. Né? Então tem plateia, tá a plateia aqui, a Aldinha e o Arthur tá aí hoje na área. A gente tá aqui no YouTube. Esse aqui vai ser um conteúdo eternizado ali, né? Então vai ficar aí. É bom que ele tá querendo aparecer cada vez menos. Ano retrasado, ele fez um curso comigo de capacitação. Que ele já falava, aproveita, faz esse curso que eu não vou mais botar a cara. Só tô no Arnold agora, não tô mais em curso nenhum, mais evento nenhum. Só no Arnold, assim, tô no Arnold porque as pessoas não sabem, mas o Bruno Falcão, que foi o cara que trouxe a marca Arnold, o primeiro cara que foi ver o espaço com ele, ver o negócio, fui eu. Fui eu com o Bruno. A gente foi no Rio Centro, os caras lá do Arnold perguntavam se tinha como sair de helicóptero, sair pelo teto, caso alguma necessidade, era muito louco, cara. Era muito louco. E aí eu comecei a construir com o Bruno. Então, assim, o Bruno me mantém na coordenação do curso ali, eu faço a organização dos professores, tal, da parte acadêmica, mas é muito mais hoje por uma questão de relação pessoal, porque também não tenho mais interesse em participar de curso. O último curso que eu participei foi com o Belmiro, um online aí que foi e acabou. Não, tem uma história engraçada em relação à visita aqui do Simão. Tava com o Fabrício, eu falei, Fabrício, vamos chamar o Simão. Ele, não, vamos esperar um pouco aí e tal, não sei o quê. Eu falei, não, vamos falar com ele, cara. Aí, beleza. Aí falou que... encontrei com o Simão. Falei, falou com ele. E não. Todo cheio de dedo, né? Todo, sei lá, cara. Eu falei, ô, Fabrício, pô, cheio de dedo. Aí eu falei... Aí eu cheguei pro Simão, quarta-feira. Falei, Simão, eu não já tenho, né? Então, eu não já tenho. Mas, pô, tem pessoas que eu venho... Não, já tenho. Aí eu falei, beleza. Mas não, mais um que eu falei, Pet, tô enrolado, não dá horário e tudo mais. Aí eu falei, e aí, Simão? Que o Simão tem uma vantagem que é sempre muito direto, né? E aí, Simão, bom pra caralho essa porra. Não fica aquela coisa de, não sei, vou ver com a cachorra. Ele falou assim, Simão, teu projetinho aí e tal. Aí ele falou assim, tá, beleza. Quando? Tem sábado e tal. Tá, sábado, então. Que horas?
Ah, mas de manhã. Tá bom, 11 horas, fechou. Pum. Acabou o assunto, não tem mais assunto. Não tem mais assunto, não tem mais assunto, pô. Cara, o que se tratava, Nem sabe que eu falei, porra. Meio nego enrolão, prolixo, o cara me incomoda demais, doido, cara. Isso, a gente chegou lá e ó, pá. Ela falou essa logo. característica do carioca, né? Não, vamos fazer assim. Quando? Me liga, a gente combina. Porra, Isso. Mas Simão, o que você achou aí da experiência aí? Tirei sua virgindade pois é, no podcast. Vão te chamar pra um monte de podcast agora, eu tava errado, cara. Não, vão me chamar não, porque eu vim porque eu gosto de você, porque, né, você foi um cara que a gente tem relação, e depois falou, pô, Belmiro vem, eu falei, pô, legal, né? Mas não quero participar de mais nenhuma não, pra mim tá bom, chega. Tá vendo? Então não chame o Simão. Não chame. Só vou fazer outro projetinho aí. Não, eu vou te pagar também? Não vou, não venho, não quero. Não vou. Passei dessa fase. O Belmiro vai estar com um projeto aí. Aí tu vem também. Aí tu vem também. Tem uns caras que a gente acaba devendo eternamente, não tem jeito, né? Vai ter que fazer, não tem jeito. Tá bem, né? Já me solicitou para várias coisas. Pô, aí já também, te pedi né? tanta coisa, caramba. Não, aí tem a ver. É a vida, vai se trocando, né? Não, mas... Ô Simão, acho que falamos pra caramba. Acho que não queria... caramba, né? Que horas são? Porra, 1h15, cara, falando muito. A gente tá quase 2 horas aqui de podcast. Já estamos num sabadão, não queria... Eu queria agradecer demais, mas demais mesmo a tua presença aqui. Eu fiquei até emocionado, cara, quando eu falei assim, vambora. Eu falei, caraca, que foda. Fiquei emocionado. Eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui. E vão ter outros também. Porque isso aqui é um projeto que ele tem que gerar, né? Tem que gerar. Então pode ser. Toda semana, alguma coisa diferente, a gente volta. Então, de repente, você e o Alex e o Belmiro... Porque aqui a gente consegue colocar até 4 aqui. Então, com 2 aí, 2 aqui. Tá, vai e aí, que a gente vale a pena. Eu acho que... Esse projeto que a gente está falando, já posso adiantar. É um podcast. Adianta aí. Com o Alex, né? Conversa com gigantes. Mas para ser um esquema, né, descontraído, de bate-papo, que nem foi hoje. Sem roteiro. As pessoas ficam assistindo essa porra 2 horas? Cara, 2 horas. 2 horas. Fica uma galera assistindo. Assistem depois a gravação no YouTube até. Gravar também é verdade. Ó, por exemplo, a gente tá no total aqui, a gente tá com 83 visualizações. E aí depois isso aí vai para umas 500 visualizações. Porque tá começando o canal ainda, né? Tá primeiro. Mas depois o negócio... É que isso aqui é aquela coisinha, tipo, trabalho de formiguinha. Tu vai colocando lá um negocinho aqui, um negocinho ali, daqui a pouco o negócio bomba e aí realmente cria uma proporção maior. Pronto, né? Divulga que tá pronto lá, bota o link e aí tem bastante acesso. Tem bastante acesso. E sabe que é legal também? A internet também, Simão, ela tem os cortes agora. E aí, por exemplo, a gente trocou ideia aqui, sei lá, 1h50 trocando ideia. E aí daqui a pouco tu corta um pedacinho assim de uma fala e aí posta, por exemplo, no Instagram, no YouTube, no TikTok. Isso eu entendo muito, né? Porque eu não tenho nem Instagram. Nem Instagram. Quer ver o Pietro veio aqui, ele veio aqui quarta-feira. A gente trocou uma ideia e tal, foi uma ideia de... Pô, Pietro foi mais de 2 horas de podcast. E aí eu fiz um corte pequenininho assim de, sei lá, 50 segundos. Cara, já deu 50 mil, já tá em 40 ou 50 mil visualizações. É famoso, né? O Pietro já é famoso nesse mundo, né? Mas explodiu a parada aqui. E aí, por exemplo, o Pietro ganha seguidor, eu ganho seguidor, o podcast ganha visualização, ganha seguidor, e aí o negócio começa a girar, sabe? Eu quero que ninguém me siga. Não, tu não quer. Não quero ninguém me seguindo. Tira. Ninguém, né? Eu tenho certeza que esse projeto vai longe, cara. Assim, a qualidade das entrevistas dos entrevistados, né? Quando eu acabo os cursos, eu falo assim, Simão, cadê teu Instagram, teu Facebook? Eu boto lá, @DSalles. Eu dou o dele. Segue ele aí. Segue ele aí que se tá com dúvida, é a mesma coisa, vai. É filho, você segue ele que vai dar a mesma coisa. Já tem algum tempo que eu não recebo, mas volta e meia eu recebi assim, fiz o curso do Simão, ele falou pra eu seguir aqui. Ele deu como se fosse dele. @DSalles, segue aí que é a mesma coisa. Não, no Arnold ele botou no final da palestra. Botei no final da palestra. Ó, quiser contar, você botei o dele. Então, Simão, obrigado mesmo pela visita. Eu quero que, por favor, essa primeira é de muitas aí, e a gente, vamos tentar organizar esse outro modelo aí. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final no podcast. A vida é um caos. Se você acha que sua vida não é um caos, a minha vida é um caos. Isso eu não tenho problema nenhum falar que a minha vida é um caos, porque é assim mesmo.
Não é? A vida não vai ser aquela coisa bonitinha, toda linear, tá, toda arrumadinha. Jamais. É, toda linear mesmo. E aí, Belmiro, quer falar uma mensagem final aí pra galera? Eu gostaria Aí? de agradecer a oportunidade. Estou debutando aqui como Tirei a virgindade, tirei a virgindade. Não, Isso. esse papo de tirar a virgindade não pega bem. Cara. A galera fica bolada. Eu conheço, eu debutei e tô aqui, gostei da experiência, ainda mais, cara, com um cara que hoje é responsável por eu ter chegado onde eu cheguei, né? Minha maior referência acadêmica é um pai, acadêmico é um amigo, é um pai também, não vou ser um pai mesmo que fica lá com ciúme, mas é a minha grande referência profissional, né? Como pessoa também. Então, foi um prazer estar aí contigo. O Simão me ajudou uma coisa muito, muito importante na minha vida, que é saber o que eu não queria. Isso me ajudou pra caramba. Isso é ótimo. Né? Até hoje, projeto da Beterraba. Isso. Vale a pena ressaltar. Né? Cara, galera quer comprar pré-treino, gasta rios de dinheiro com pré-treino. Fala aí, beterraba baratinho. Cara, beterraba, isso. Projeto Beterraba. Então, Simão, quer deixar uma mensagem final pra galera aí? Cara, assim, não sei nem o que dizer como mensagem. E nem também para agradecer vocês, não, que podia fazer outra coisa, estar aqui com vocês. Mas como eu gosto de vocês, né? Gosto de você, gosto do Belmiro, gosto ali da aula, eu tô aqui presente, né? Acho que sim, algumas coisas acho que eu ainda influencio, ainda tem que passar, a gente acaba tendo mais vivência, né? Então a gente já passou por várias experiências e acho que passar a experiência é sempre legal. Não, cara, eu digo sempre assim, eu gosto sempre de direcionar, né, os profissionais de educação física. Eu nem gosto de usar esse termo, né? Que eu falo assim, eu não sou profissional de educação física, sou professor. Eu não me considero profissional de educação física. Eu sou professor de educação física. Para mim isso é muito mais importante, professor. Então, eu acho que na questão acadêmica eu sempre falo assim, cara, a sorte só aparece quando você está preparado para ela. Se você não estiver preparado para ela, a sorte nunca vai aparecer. Então, se qualifica, né? Passa pós, faz curso, sempre cresça, né? A busca do crescimento, isso é fundamental. Nada acontece por acaso, só vai acontecer se você, né, for ali na busca, em algum momento alguma coisa acontece. Então, minha mensagem é, se qualifica, sempre busca se qualificar, sempre busca melhorar, tenta não ser mais um na multidão, né? Se você faz a mesma coisa que os outros fazem, qual vai ser a tua diferença, né? Para as pessoas de academia, eu sempre falo o seguinte, né? Não tenta pensar em motivação, tenta pensar em determinação. Cria objetivo de vida, né? E esses objetivos, o exercício ele tem que estar dentro, né? Ser magrinho, ser sequinho, mas a questão do exercício é a questão da saúde. Então, para mim hoje, exercício, eu nem ligo mais para a estética, viu, Pet? Hoje eu não tenho mais relação nenhuma com a estética de exercício, então, mas a condição de saúde, cara, é tão fundamental fazer exercício para a questão de saúde. Quando a gente fala questão de saúde, é o que você estava falando, não é só condição de saúde cardio, tá a tua parte psicológica, né? Isso é fundamental, né? Eu vejo tanta gente emburacando em medicamento e às vezes, de repente, fazer uma simples caminhada, né, de meia hora, ali tranquilo numa beira da praia, por exemplo, já é a tua solução. Então, acho que o exercício ainda ele é muito mal utilizado, muito pouco utilizado como medicamento. Eu acho que isso tem que melhorar. E cabe a nós, né, professores de educação física, conseguir divulgar isso baseado em evidências para que a população aceite isso melhor, né? E sempre baseado na ciência, nunca no achismo, né? Sempre a ciência ela é fundamental. A ciência é o que vai te nortear. A ciência ela não é absoluta. A ciência é uma construção. Então, quando você fala assim, os estudos comprovam, nenhum estudo comprova nada. O estudo verifica, observa, analisa. Não, todos os estudos dizem isso. Isso não existe, todos os estudos dizem isso. Talvez uma boa parte digam uma coisa, algumas digam outra, mas aí você tem que ver o viés, né? Se eu tenho 90% dizendo uma coisa e outros 10% dizendo outra, no que eu vou acreditar? Nos 90%. Então, a ciência é fundamental. E na nossa área ela é fundamental. Ela é fundamental para o nosso crescimento. Então, sempre estimula as pessoas a lerem, a buscarem conhecimento e, de preferência, que não seja de post de Instagram, né? Que não seja não sei o que do Facebook, né? Porque o cara coloca o que ele quer. Você tem que ver se aquela informação ela é verídica, né? E, infelizmente, na nossa área, tem muitos aproveitadores de momento para se
né, divulgar para crescer, de criar polêmica, acaba colocando isso e as pessoas não analisam se aquilo é verdade ou não. Então, acho que sempre é importante as pessoas buscarem na ciência, buscarem o conhecimento, analisar. E eu espero que a nossa área ela cresça. A gente tem muito para crescer ainda. Espero que os professores façam por onde. E a ideia do podcast é justamente trazer as pessoas que fazem a prática da saúde, né, baseada em evidências. Baseado em evidências. Eu vou trazer aqui, a ideia aqui, Simão, é trazer todo mundo, sabe? É trazer você que é uma referência na educação física, trazer dentistas, psicólogos, Sim. psiquiatras, Sim. outras nutricionistas. Vem uma amiga minha que é nutricionista infantil, então a gente vai falar de legal. nutrição alimentar. E já trouxe o doutor Tanuri, trouxe lá o doutor Caldeira, que é do Vasco, para falar do Vasco. Então, aqui vai ser um espaço para trazer profissionais da saúde para, de alguma forma, ajudar as outras pessoas a dominarem um pouco esse caos que é a vida, para levar a vida um pouco mais... para, na verdade, absorver um pouco o golpe do caos da vida, tá? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Até o próximo episódio da Vida é um Caos, tá? E se você... e outra coisa, para você que ficou até o final ainda, se não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. E se você depois vir a gravação também, e não é inscrito, porque tem muita gente que assiste conteúdo todo e não é inscrito. Então, faça a sua inscrição aí para dar uma ajuda aí pro canal crescer e cada vez mais e mais. Até a próxima, então. Quarta-feira que vem teremos convidados especialíssimos, 7h30 da noite, no próximo A Vida é um Caos. É isso aí, valeu! Valeu. Encerrar a transmissão aqui. Fechou? Fechou. Foi. Foi?